1170. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Bet Bandeirantes, o meu grande abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e você já sabe, futebol é aqui na Bandeirantes. Já, 4:30 da tarde, a bola rola no estádio Durival de Brito, em Curitiba, na capital paranaense. O Bugrão entra em campo pela 23ª rodada da Bezona do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani em ascensão na Bezona. Nos últimos 8 jogos, são 5 vitórias. Diante do Paraná Clube, o time paranista em queda. Nos últimos 12 jogos, apenas uma vitória. E vem de goleada sofrida na última rodada, quando perdeu para o Juventude por 5-0. E o Guarani de uma grande vitória de virada sobre o Botafogo no Brinco por 2-1. Paraná e Guarani, Guarani e Paraná. A partir de agora, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas em AM 1170 no dial para Campinas, para toda a região, através da internet, pelos 4 cantos do planeta, no site bandmulti.com.br, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes de Campinas, pelos demais aplicativos, além das plataformas digitais no YouTube e também no Facebook, Rádio Bandeirantes de Campinas, com imagem. Você ligado no futebol com toda a equipe de Carlos Batista. Vamos juntos em mais uma jornada esportiva nesta tarde de terça-feira, 24 de novembro de 2020. 4:30 para Guarani, Paraná Clube. E na sequência, 19h15 para Ponte Preta e Oeste no estádio Moisés Lucarelli. A partir de agora tem muito futebol para você. Tem Guarani, Paraná Clube, para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E às 16 horas mais 12 minutos, a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas. Você no seu carro, acompanhando o futebol, na sua casa, pelos 4 cantos do planeta, com as últimas informações do Bugrão. Alô, Marcos Luiz, o Cobrão, um grande abraço. Boa tarde, Marquinhos. Pra você também, Bolis, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. 25 jogos realizados até agora, 9 vitórias do Guarani, 7 empates e 9 derrotas. Para a partida de hoje de contrato renovado, Felipe Conceição não terá Didi e David, jogadores que permanecem vetados pelo departamento médico. Alanzinho e Eduardo Persson estão se recuperando de cirurgias. E o treinador ainda não terá Vagninho, Bruno Silva e Pablo, jogadores que estão suspensos. As dúvidas foram desfeitas. O treinador confirma. No meio-campo, Giovani ganha a oportunidade. Renanzinho vai para o banco de reservas. No ataque, Bruno Sávio também
também é o escolhido pelo treinador Rafael Costa, fica no banco. E para o lugar de Bruno Silva, Marcelo Quebra-Linhas foi o escolhido pelo treinador. E o Paraná Clube, Cobrão? O Paraná está a 1 ponto, né? À frente da equipe do Guarani, 29 na 12ª colocação. O treinador Rogério Micali não terá Felipe Maia, aquele ex-Guarani, está com Covid. Igor Militão da mesma forma e Gabriel Pires, os 3 com Covid vetados pelo departamento médico. O treinador deixa Marcos no banco de reservas e Alisson volta à condição de titular no gol da equipe paranista. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Bolis? Valeu, Marquinhos, tamo junto, toca aí. Esse Marcos Luiz, o Cobrão, repórter Bandeirantes Campinas, 16h30. A bola rola no estádio Dorival de Brito, em Curitiba. E para comentar Paraná Clube Guarani, a Bandeirantes Campinas escala sua dupla de comentaristas. Começando com o comentarista bate pesado, Carlos Henrique, o CH. O que esperar de Paraná Clube Guarani? Grande abraço, boa tarde, CH. Boa tarde, um grande abraço, Bolis, um abraço especial para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu espero um jogo nervoso, porque o Paraná que joga em casa precisa do resultado desesperadamente. O Guarani não tem nada com isso. O Guarani tem que ter cabeça no lugar e fazer o seu jogo. Jogo de competência, jogo de toque de bola, jogo de aproximação, de calma e de imposição técnica. Estou acreditando que o Guarani, diferente do início da última partida, fará um bom jogo e minimamente vai trazer um ponto para Campinas, viu, Bolis? E para você, Gleger Zorzinho, especialista, já esteve lá dentro, conhece do riscado, olhar técnico da Bandeirantes. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço para você, um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Jogo difícil, jogo complicado para o Guarani. Tá jogando fora de casa, o Paraná querendo se recuperar. Só um detalhe, né, Bolis? Eu tava dando uma olhada aqui, nos últimos 4 jogos, o time do Paraná tomou 10 gols. É muita coisa. E o Guarani vem numa crescente, vem numa ascensão interessante. Tem aí, claro, algumas mudanças por motivos de não tá podendo, por causa de cartão, né, de suspensão, me perdoe o ouvinte. E o Guarani tem tudo, sem dúvida nenhuma, tem tudo para conquistar um grande resultado. Olha, eu tô até confiante com a vitória, porque a partida que fez fora de casa o Guarani lá contra o Cruzeiro no Mineirão, se jogar aquele mesmo futebol competitivo, o Guarani traz 3 pontos lá de Curitiba, Bolis. Os comentaristas da Bandeirantes confiantes, o Guarani encara o Paraná, já a bola rola, só o calor em Curitiba, nesse momento na capital paranaense. É a 23ª rodada da Bezona, que você confere a partir de agora comigo aqui na Bandeirantes Campinas. Mais tarde, 7h15, será a vez da Macaca entrar em campo. Tem a Ponte Preta que vai receber o Lanterna Oeste. As últimas informações da Macaca. Alô, Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Bolis. Boa tarde. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Macaca precisa dos 3 pontos contra o Oeste para continuar brigando por uma vaga no G4. O técnico Marcelo Oliveira está pressionado no cargo e deve manter a mesma escalação que iniciou a partida contra o Vitória na última rodada da Bezona. Ótimo trabalho e um bom trabalho, Bolis. Valeu, este Antônio Lupe que estará ao lado de Carlos Batista. É ele, aqui no microfonaço da Bandeirantes Campinas para narrar Ponte Preta e Oeste logo mais às 7h15 no estádio Moisés Lucarelli. Assim que terminar Guarani Paraná Clube, tem o mini jogo aberto, o curtíssimo jogo aberto e na sequência tem o jogo da Macaca contra o Oeste. São os times de Campinas em ação. Hoje, terça-feira, pela 23ª rodada da Bezona. E para trazer todas as informações do mundo da bola, eu anuncio para você, ouvinte Bandeirantes, o plantão e âncora da jornada esportiva do AM 1170. Alô, Edu Zaço Pinheiro, um grande abraço, boa tarde, Edu. Meu querido amigo Bolis, de Piracicaba para o mundo, um abraço para você, abraço a todos da nossa equipe, os nossos queridos ouvintes. O amigo Roberto Diogo da Imprensa Campineira, no qual tive a grande honra de trabalhar começo de rádio. Lembrando do seu papai, o grande Diogo, lateral esquerdo do Guarani. Há 60 anos no Dorival de Brito, uma vitória bugrina 1-0, gol de Cabrita. Cabrita que veio para brilhar aí no brinco. E foi um jogo entre Guarani e Botafogo do Rio. É um torneio que teve lá em Curitiba.
E aí tá dizendo aqui, quem foi pra ver Garrincha viu o Diogo, né? Diogo marcou certinho Garrincha, grande vitória, inclusive com menção aqui de vários jornalistas da época. Guarani com Nicanor, Ferrari, como é que é? Nicanor, Ferrari, o zagueiro que não entendi, e Diogo, Hilton e Heraldo, Dorival, Milton, Feu, não, tá errado, é Milton, Cabrita, depois Marim, Benê e Osvaldo. O técnico, o argentino, o senhor Armando Rengareschi, para os saudosos bugrinos. E o Botafogo de Manga, entre outros, entre Mané Garrincha, né? Manga, tinha China, Quarentinha. Sensacional o fogão do Rio de Janeiro. Meus amigos, vamos lá, então, daqui a pouco vendo em dia com a bola no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, na técnica Gil Kleber, Gilberto Suf, Sérgio Ricardo e Leandro Renato. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lope 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você só encontra na Luitex. Vamos lá, em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Olha a Série B ontem, Figueirense 1, Sampaio Correia de virada 2. Grande Sampaio Correia, grande campanha, grande reação. E tava 1-0 pro Figueirense, aí teve pênalti para o Figueirense. O Diego Gonçalves cobrou e o goleiro Gustavo defendeu. Olha que coisa, hein? Mas o Sampaio tá com tudo, a Bolívia querida. E ontem, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1, gol do Ayrton. Avaí também bem, hein? Avaí 6º colocado. E o Sampaio Correia, segundão, hein? Tá na segunda colocação com 40 pontos. Hoje, no mesmo horário de Paraná e Guarani, é só esse. 16h30 é só Paraná e Guarani. 19h15 tem Ponte Oeste, tem CSA e Operário, tem Confiança e Cuiabá. 21h30 tem Chapecoense e Cruzeiro. Olha aí, teremos ainda na sequência hoje, terça-feira cheia, 21h30, América, Mineiro e Juventude, e em Pelotas, Brasil e CRB. Amanhã, o complemento desta 23ª rodada com Náutico e Vitória. E destaque também para hoje, nós temos a Libertadores, hein? Tem Libertadores. Exatamente hoje, dia 24, tem LDU e Santos, tem Racing e Flamengo e tem Atlético Paranaense e River Plate, 8ª de final, jogos de ida. Amanhã, destaque para Inter e Boca, hein, no Beira-Rio. E também amanhã, lá no Equador, Delfim e Palmeiras. Ficando para quinta-feira, Guarani do Paraguai e Grêmio, lá em Assunção. É isso aí, aqui na Band você ficou em dia com a bola. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Estamos de volta aqui pela Bandeirantes Campinas, você ligado no Dial em AM 1170, pelo Facebook, pelo YouTube, com imagem. Você curte o futebol? Já já tem bola rolando, 24 graus nesse momento, em uma tarde ensolarada em Curitiba, céu de brigadeiro, e já já tem bola rolando pela 23ª rodada da Bezona. E agora, vamos confirmar os times para você, na voz de Marcos Luiz Ocobrão, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica
técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 2 para Cristóvão. 33, Romércio. 34 para Valber. 20, Bidu. 15, Marcelo. 10 para Lucas Crispim. 91, Murilo Rangel. 11, Giovani. 22, Bruno Sábio. 29, Júnior Todinho. Confirmando o Guarani na Bandeirantes, Gabriel Mesquita 27, Cristóvão 2, Romércio 33, Valber 34 e Bidu vai com a número 20. 15 para Marcelo, Crispim 10 e Murilo Rangel 91. Giovani 11, Bruno Sábio 22 e Júnior Todinho com a 29. No banco, 12, Jefferson Paulino 31, Vitor Ramon 36, Eliel 66, Eric Daltro 98, Rickson 32, Matheus Souza 80, Arthur Rezende 9 para Rafa Costa e 35 para Renanzinho. Equipe paranista do técnico Rogério Micali. Alisson, goleiro 1. Paulo Henrique 2. Rafael Lima 3. Fabrício Aquele jogou no Guarani 4. Jean Vitor meia dúzia. Johnny Douglas 5. Carr número 8. E Renan Bressan com a 10. Wanderson 7. Matheus Matias número 9. E Thiago Alves com a número 11. Alisson 1. Paulo Henrique 2. Rafael Lima 3. Fabrício 4. Jean Mota meia dúzia. Johnny Douglas 5. Carr número 8. E Renan Bressan com a 10. Wanderson 7. Matheus Matias 9. 11. Thiago Alves. No banco 12 o Xará Marcos. 13 Salazar. 14 Gabriel Lacerda. 15 Juninho. 16 Luan. 17 Caio. 18 Bruno Gomes. 19 Bruno Lopes. 20 Léo Castro. 21 para Andrei. 22 Vitinho. E 23 para Bruno Xavier. Arbitragem do jogo. Alexandre Tavares de Jesus, o árbitro. Assistente 1, Diogo Carvalho Silva. E número 2, Andréia Isaura Mafra Marcelino. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, eu estou aguardando um jogo nervoso, por razões óbvias. O Paraná precisa dar um jeito de tentar efetivamente fazer uma boa partida que nas mãos do Micali não tem acontecido. Joga em casa, então deve tentar, nos primeiros instantes da partida, um gol, a pressão, marcar saída de bola, enfim. De qualquer maneira, o Guarani tem tido um comportamento contra todos os times nas mãos do Conceição de muita calma, muito toque de bola, muita aproximação. O time sabe o que fazer e demonstra na execução uma competência muito grande. É nisso que eu estou realmente apostando num time equilibrado, num time calmo, que leve para o jogo contra o Paraná uma estratégia inteligente, uma estratégia que possa surpreender ainda no primeiro tempo. Os desfalques do Guarani realmente preocupam, principalmente o Bruno Silva. O Marcelo está efetivamente sem ritmo de jogo, a gente não sabe como é que ele está. E na frente tem a incógnita do Giovani, né? Que em todos os momentos que ele começa a partida, ele não começa bem. O Giovani sempre entra bem durante as partidas. Então,
Hoje fica aí uma grande expectativa como vai ser o comportamento do Giovani. Entre outras posições, eu acho que o senão do jogo em termos de nomes é o comportamento do Marcelo. O restante, eu acho que minimamente o Guarani vai fazer um jogo equilibrado, viu, Gleger? E trazer pelo menos um ponto para Campinas. E você, o que pensa, Gleger? Também, CH. Acho que o Guarani está num momento melhor. O Guarani vem numa crescente, né? Uma evolução jogo a jogo, e isso é muito importante. Claro que tem essas mudanças no time, né? Vem aí o Marcelo jogando por dentro ali no lugar do Bruno Silva, que vem fazendo um belíssimo campeonato, jogando como volante. Tem aí a presença do Giovani, e eu concordo que sempre quando entra de começo o Giovani não consegue desenvolver um bom futebol, mas a expectativa é de que ele comece a jogar bem. Ele entrou aí nas últimas partidas e foi muito bem, jogando para frente, buscando um contra um, que ele tem muita facilidade. O Guarani está pronto para enfrentar todo e qualquer obstáculo, pronto para enfrentar toda e qualquer equipe, seja ela estando lá em cima ou estando lá embaixo da tabela. Ele já mostrou isso nas mãos do Felipe Conceição. Eu estou muito confiante e acho que o Guarani tem tudo para trazer aí 3 pontos. O jogo é difícil, o jogo é complicado. O Paraná nas últimas 4 partidas tomou 10 gols, é muita coisa, né? E o Micali está tentando arrumar esse time aí que está vindo numa goleada de 5-0. Sempre pega um time, sempre está meio dolorido, é complicado. Mas eu estou confiante, viu, Bolis, que o Guarani hoje faça um grande jogo e traga para Campinas números, pontos, seja ele 3 ou seja ele 1. Leandro Bolis, é com você. Este Gleger Zorcin ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Tudo pronto, a bola vai rolar no estádio Dorival de Brito. Aliás, Marquinhos, como é que estão vestidos os Guarani Paraná Clube para o jogo? O Guarani todo de verde, né? E a equipe do Paraná com aquele uniforme tradicional, azul e vermelho, Bolis. 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 e hoje também informamos o falecimento do Fernando Vanucci, apresentador que morreu agora à tarde em Barueri aos 69 anos. Os nossos sentimentos à família do jornalista Fernando Vanucci. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na... Com toda a equipe de Carlos Batista, é o Bugrão. É o Bugrão em campo e a galera ligada. Avante, 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 Bugrão. Campo, 23ª rodada da Série B da Bezono. O Guarani na 13ª colocação com 28 pontos. O Paraná Clube é o 12º com 29. Sai jogando o time do Paraná com o Renan Bransan. Fez do passe para Thiago Alves. Com o pé esquerdo de força, o lançamento na ponta foi forte demais. Ainda tenta chegar o atacante do Clube Paranista. A bola acaba saindo. Tem lateral o time do Guarani para fazer a cobrança. Se estivéssemos no brinco neste primeiro tempo, o goleiro Gabriel Mesquita. Ou Mesquita, né, Marquinhos? É Mesquita? Mesquita. Estaria defendendo o gol do placar eletrônico. Gabriel Mesquita e Rafa Costa. Tá certo. Lateral para o Cristóvão fazer a cobrança. Ele cobra para o capitão Lucas Crispim, que desvia de cabeça, briga Júnior Todinho, brigava também por ali o Bruno Sátio. Chega primeiro o Cal fazendo o corte. Recuando para o experiente Rafael Lima, que volta o jogo para o goleiro Alisson. Como disse o Gleger, 10 gols sofridos nos últimos jogos. Vem de uma goleada o time do Paraná. Perdeu para o Juventude na última rodada por 5-0 e nos últimos 12 jogos apenas uma vitória, viu, Marquinhos? Se não me engano, na última partida, na derrota para o Juventude, o Marcos era o titular. O Alisson tá voltando agora. Renan Bransan para o time do Paraná, que ataca pela meia esquerda, domina Thiago Alves, tentou a finta, chega bem na cobertura Marcelo. A bola volta na sobra para Cristóvão no primeiro terço do campo, fez o passe para o Todinho, aberto, espetado aqui pela direita, ele volta, a bola tira de qualquer maneira o zagueiro Bugrindo Romércio. Levanta a bola no comando, ninguém de verde, e a bola vai voltar para o time do Paraná Clube. São os primeiros movimentos na Vila Capanema, Dorival de Brito em Curitiba. Paraná Clube Guarani, 23ª rodada da Bezona. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O árbitro marca a falta em cima de Vanderson, cometida pelo Crispim.
O árbitro carioca apontou, tem falta o Paraná Clube para bater. E o Lucas Crispim foi ali conversar com o árbitro, né? Pedindo inclusive para que não o advertisse. Aliás, eu quero repetir aqui, viu, Bolis, a lista dos jogadores do Guarani que estão pendurados com cartões amarelos. Arthur Rezende, Bidu, Bruno Sávio, Eric Daltro, Gabriel Mesquita, Lucas Abreu, que não está jogando, Murilo Rangel, Romércio e Valber. O jogo está parado, o Cristóvão está sendo atendido pelo médico do Guarani, departamento do médico do Bugrão em campo, porque ele acabou chocando o seu joelho direito com o joelho esquerdo do Thiago Alves. Consequentemente, levou a pior ao Cristóvão. A falta está marcada a favor do Paraná Clube pela meia esquerda. À direita do seu rádio tem falta para fazer a cobrança do time paranista. Vem bola na área do Guarani. Rafael Lima, esse chapecoense, Coritiba, jogador experiente e rodado, além do Fabrício, que é um velho conhecido da torcida do Guarani. Fabrício jogou em Campinas em 2018, né, Martins? Zagueiro do Bugre, ele está ali conversando com o árbitro, né? Ele pega muito bem na bola também. E chegando para a cobrança, o Renan Bressan. Renan Bressan pega bem com a perna direita, Bolis. Quase 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes Campinas, no dial, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas digitais. Sai da bola Renan Bressan, deixa para Jean Vitor. Pé esquerdo, a bola levantou na área. Gabriel Mesquita sai bem do gol, não dá rebote, fica com ela, Marquinhos. E sem nenhum problema, praticou a defesa, legal na jogada, 0-0 primeiro tempo. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Fala pro Gabriel Mesquita, faz a abertura pela esquerda com Bidu. Bidu botou na frente, já escapou do marcador, sai da ponta, vem pro meio, vem trabalhando pro time bugrino. Ele parou, pisou na bola, soltou na direita. Bom passe para Cristóvão, já recuperado. Enfiou para Júnior Todinho, no comando tem Crispim pela meia direita, bola para Crispim, para Todinho. Tentada de devolução, o passe foi curto, no meio do caminho acabou cortando o Thiago Alves, a bola bateu no Todinho e saiu. Lateral pro Paraná Clube Cobrar. Aqui para a direita, vem para a bola Jean Vitor. Ele cobra no comando para Thiago Alves, tem Matheus Matias pedindo. Chega na marcação, corta Marcelo, briga o Guarani, volta para Cristóvão, passe curto para Marcelo, na marginal do gramado, ele tentou a bola enfiada para o Todinho, a bola explodiu no lateral esquerdo do Paraná, apesar do protesto do Johnny Douglas. O árbitro confirmou o lateral para o time do Guarani, com 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Dorival de Brito. Vem para a cobrança do lateral Cristóvão, pela direita, já no campo de ataque. Júnior Todinho saiu, mas voltou a ficar marcado, por isso ele empurra, tentando na ponta o Bruno Sávio, de cabeça cortou o lateral esquerdo do Paraná. É mais um lateral para fazer a cobrança do time do Guarani, desta vez mais perto da linha de fundo. O Guarani, o Bugrão tenta o primeiro ataque, 0-0, comecinho de jogo em Curitiba. Lateral para o Guarani fazer a cobrança, vem Cristóvão para a bola, ele cobra no bico da grande área para Bruno Sávio, recolheu, dominou, devolveu para Cristóvão, tentou a finta, tabelou com o marcador para Crispim, que erra o passe. Chega Thiago Alves fazendo o corte, o Guarani aperta, já recupera, chegou Valber, desvia e a bola acaba saindo em lateral para o time do Paraná. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. Quase 6 minutos, primeiro tempo. Brasileiro Série B, a quarta rodada do retorno, a 23ª. Dorival de Brito em Curitiba, segue Paraná Clube 0, Guarani também 0, Edu. É o seguinte, esse botãozinho aí danadinho, sabe? 19h15 tem Ponte Oeste, quem narra aqui é o amigo Batista, curtindo aqui a gente, o Gamaliel Costa de folga, tranquilo, obrigado, grande Gamaliel. Aliás, quem está nos acompanhando, quem está nos vendo, né, Marquinhos, lá na Grande São Paulo, em Guarulhos, é o Felipão. É, Felipe, meu filho, o Batista fala o seguinte, ó, Felipe, meu neto, eu falo assim, ó, oi, Felipe, meu filho. É boa, valeu, Felipe. Um grande abraço para você lá em Guarulhos, acompanhando o Paizão, acompanhando o futebol da Bandeirantes, e aqui vem Bugrão, trabalha a bola, Giovani lá para a esquerda, faz boa finta, escapou, limpou, fintou para o Murilo Rangel, para Bidu, levantou para a boca do gol, Todinho de cabeça, pegou o goleiro. Segura firme, Alisson, na primeira chegada com o perigo do Guarani, o desvio do Todinho, não foi de cabeça, foi ali praticamente no ombro, né, Marquinhos? Meio desequilibrado, né, Bolis? Jogada trabalhada pelo lado esquerdo, cruzamento que veio para o Júnior Todinho no meio da zaga. O Rafael Lima o acompanhava, ele conseguiu finalizar, boa defesa do Alisson, 0-0. Luitex Máquinas e Ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luitex com X no final.com.br.
Acesse o site da Luitex, também pelas redes sociais, com muitas ofertas para você. Aqui novamente o jogo parado, agora falta do Cal. Em cima do Bruno Sávio, meia direita, é falta para o Guarani bater. A pronúncia é Cal. Ou Cal? Eu vou de Cal mesmo. Então vamos de Cal, né, Bolis? Muito mais fácil, né? Cometeu a falta a favor da equipe do Guarani. O Marcelo tá ali na área para tentar o cabeceio 0-0. Guarani tenta mais uma chegada. Há pouco chegou com o Todinho. Placar de 0-0 com 8 minutos, primeiro tempo. Preocupado o goleiro Alisson, que claro, não é aquele da seleção brasileira. Vem para a cobrança, Crispim, pé direito na bola. Levantou no segundo pau, o Comércio fechou, mas acabou furando. Não consegue o toque para o meio da área como queria o zagueiro Bugrino. A bola foi embora. O Valber, quem tentava no segundo pau, Marquinhos. Ele chegou, né? Uma jogada ensaiada da equipe do Guarani, não deu certo. Cobrança muito forte do Lucas Crispim. A bola saiu, tiro de meta. Guarani pressiona, Bolis. Pressiona e recupera para Marcelo. Aí telegrafou o passe para o Rangel. Afasta, tira a defesa, volta para Thiago Alves. Lançou no comando. Na hora, Gabi Bidu faz o corte. A bola chegaria lá na ponta direita no Vanson. Corte providencial do Bidu. A bola volta na sombra para Thiago Alves. Dominou, limpou, fintou pela meia esquerda. Empurrou por dentro do Cal. Cal ajeita, domina. Lucas Crispim tenta roubar, mas não consegue. O time do Paraná sai jogando no primeiro terço do campo com o Rafael Lima. Placar de 0-0. Bola para Fabrício. Ele domina com o pé esquerdo. Força o lançamento no comando. Protege o Cristóvão. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Carlos Henrique, o bate pesado. 9 minutos, primeiro tempo. E o jogo, fala CH. Tá controlado, né? Só precisa dar um golinho de maracujina pro quebra-linhas, porque ele participou 2 vezes do jogo. A primeira ele fez uma falta infantil. Vai lá, Bolis. Olha o time do Guarani, lançamento para Giovani, subiu a bandeira. O Giovani estava na banheira, CH. E essa banheira não é boa. Não. Boa é a banheira que você tem naquela cobertura lá em Piracicaba. Estamos providenciando. É o seguinte, então o quebra-linhas, ele teve 2 participações no jogo. A primeira, ele fez uma falta infantil. Na segunda, ele recuperou a bola. Ela dá um tapa no Crispim, ele errou o passe. O restante está controlado, o Guarani começa bem o jogo. Tá jogando o time do Guarani com o Romércio, abertura para Valber. Ajeita, termina jogando com a chuteirinha branca, ele carrega, a bola vem trazendo o Guarani, que nesse momento praticamente no campo ofensivo, todinho. Cristóvão para Crispim, soltou para Bruno Sávio, recolheu, dominou curtinho, agora sim para Crispim. Ele sai da ponta, vem para bem, aquela marcação do Johnny Douglas. Abre pela direita para Todinho, Todinho devolve para Crispim, a bola curta. Foi para disputa, ganhou, fez o passe por dentro para Marcelo, quebra linhas. Marcelo atrás, empurrou, fez o passe, curtinho para Romércio, Romércio a Bidu. Bidu serviu na ponta, esticou, boa bola para Rangel. Ajeitou, dominou, fez a finta, já pisando no último terço do campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou com 10 minutos, primeiro tempo. Bola recuada para Valber. Valber recomeça, fica com a posse da bola, o time do Guarani. Abertura feita na ponta para Todinho. Todinho de primeira para Crispim, vem embora o Guarani, tentava o cruzamento, a bola bateu no Fabrício, foi embora pela linha lateral, mais um lateral para o time do Guarani bater. Tem posse de bola no campo ofensivo, Bugrão. 0-0 placar do jogo com quase 11 minutos, primeiro tempo. É a 23ª rodada na Pezona. O Guarani em campo buscando mais uma vitória na Série B. Vem para a cobrança Cristóvão, curtinho para Bruno Sávio. Devolveu para Cristóvão, tentou levar para o fundo. Chega, corta, Thiago Alves metendo a bola para fora. É mais um lateral na direita, campo ofensivo para o time do Guarani. Permanece com a posse de bola no campo de ataque. Vem para a cobrança Cristóvão. Murilo Rangel sai da marcação, ele força para Bruno Sávio. Bate o peito, coloca no terreno, acompanhado por Fabrício. Volta o jogo para Cristóvão, fez a frente no primeiro, não passa pelo segundo. Chega Fabrício, toca na bola, a bola sai. É o terceiro lateral consecutivo ali na mesma região. Cobra o Cristóvão, bola curta, tira Johnny Douglas e na sequência faz a falta. Falta dura para cima de Marcelo. Meia direita é falta para o Guarani bater. Pegou o Marcelo no momento em que o jogador do Guarani giraria o corpo para fazer o toque. Exatamente no Júnior Todinho. Foi derrubado ali pelo Johnny. Leva cartão amarelo o jogador da equipe paranista. E para você, Gleger Zorzinho, o cartão foi merecido ao volante Johnny Douglas do time do Paraná? Foi merecido, Bolis. Aliás, o Guarani precisava ter um pouco mais de amplitude, né? Você vê que o Paraná não é uma equipe organizada. Não é um time bem agrupado. Então, se você traz o Marcelo quebra-linhas, né, como diz o Marquinhos do CH, para vir aqui fazer uma linha de 3 e libera um pouco mais o Cristóvão e o Bidu para você ter amplitude, para jogar pelas laterais, eu acho que é a melhor opção para o Guarani. Apesar de não ser um time agrupado, tem muita gente ali no setor de meio de campo do Paraná. Mas o Guarani controla o jogo, está muito bem na partida.
Tem falta para fazer a cobrança, o Bugrão, placar de 0-0. A galera bugrina ligada no futebol da Bandeirantes, quer vibrar. Tem falta para fazer a cobrança, vem Murilo Rangel, pé esquerdo da bola. Levantou, fechadinho demais, de graça para o goleiro Alisson. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 12 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo para você nesta terça-feira, rodada cheia da Bezona, 23ª rodada, Paraná 0, Guarani também 0, Edu. Olha que coisa, hoje eu saio mais cedo do serviço para ouvir a Band aqui em Belo Horizonte. Gabriel, Vilma e Carol, torcendo para o Bugrão, o nosso muito obrigado. Hoje saiu o sorteio Copa do Brasil, hein? São Paulo e América Mineiro decidem em casa, então antes do Natal, Grêmio e São Paulo, Palmeiras e América Mineiro. Depois do Natal e antes do Ano Novo, a decisão: São Paulo e Grêmio, América Mineiro e Palmeiras. Já dizia o nosso grande Edu Pinheiro, nesse calendário exótico. Muito. Alguns dizem exótico, mas é exótico do futebol do Brasil, por conta da paralisação, né? Por conta aí da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Lateral que o time do Paraná já cobra, 0-0, placar do jogo, vem para René Bressan, no comando tentava o passe, chegou no Matheus Matias, invadiu a área, já subia a bandeira, mas dominou mal também o atacante do time do Paraná. Gabriel Mesquita saiu do gol. A bandeirinha já impugnava o ataque paranense. Andréia Isaura, né? Assistente número 2, acabou impugnando o lance e marcou impedimento. Bolis. Tá sentindo o quê? Cheiro de perfume no ar. E a bandeira tá ali tentando argumentar, conversar com o jogador da equipe do Guarani. Bola em jogo, Bolis. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e aquele aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça muito mais. Tentava vir para o campo de ataque o time do Paraná Clube, corta lá atrás, o Gabriel Mesquita foi no limite da grande área, agora ele tem a posse de bola com o Todinho, ele prendeu, daí chegou rasgando o Jean Vitor e acabou cometendo a falta para o time do Guarani fazer a cobrança. Quase 15 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, na sequência tem mais futebol para você, será a vez da Macaca entrar em campo contra o Oeste, tem Carlos Batista com os comentários de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o Tigrão, também com Gleger Zorzinho nas reportagens, Antônio Lupi. Aqui Bruno Sátio pro Guarani, no comando fez o passe, falta pra cima do Giovani pela meia esquerda, é falta pro Guarani bater. O Giovani tá ali conversando porque o Johnny já tomou o cartão e o árbitro falou o seguinte: olha, Johnny, é a última, você já tomou o cartão, fica esperto, falta para a equipe do Guarani. O Lucas Crispim tá chegando ali perto da bola, Murilo Rangel também, tem o próprio Giovani, a falta é pro Guarani, Bolis. Mais uma oportunidade na bola parada, há pouco pela meia direita o Murilo Rangel levantou mal, recuou pro goleiro, tem mais uma oportunidade, uma nova oportunidade, o time do Guarani, com quase 16 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Você ligado no dial, no YouTube, pelo Facebook, com imagens, acompanhando o futebol da Bandeirantes, vem de novo ele, na bola parada, Murilo Rangel, pé esquerdo na bola, levantou, cruzou, desvio no primeiro pau, a bola desviada e vai embora! Pela linha de fundo com perigo, passa a esquerda no goleiro do Paraná, por muito pouco, o Bugrão não abre o placar. E ali quem estava, né? O Marcelo, dando uma de centroavante, jogador da equipe do Guarani, para pegar o Alisson no contrapé. A bola passou lambendo o poste esquerdo, foi embora. Tiro de meta para o Paraná. Passou pertinho, vem CH, do gol do Alisson, desvio na altura da marca penal do Marcelo, quase, o Guarani abre o placar. Na bola parada, o Guarani está indo muito bem, mas eu não gosto do posicionamento de dois jogadores, apenas para acertar. Do próprio Marcelo e do Murilo Rangel. Tá precisando aparecer mais no jogo o meio-campo do Guarani. Placar de 0-0, o time do Paraná tem agora falta para fazer a cobrança aqui pela meia esquerda. Vem para a cobrança da falta o time do Paraná Clube. Quase 17, 0-0 placar do jogo. Vem o time do Paraná para a cobrança. Da bola parada, meia dúzia, Jean Vitor. Renan Bressan com o pé direito, próximo da bola também. Renan Bressan é o 10, é o dono do time. Vai jogar, tá dentro. Antes, o árbitro chama a atenção do Fabrício. Está dizendo que está de olho no Fabrício porque ele está, nesse momento, impedido. Claro que a falta não foi cobrada e ele pode ficar naquela posição. A bandeira também está atenta. Vem para a cobrança, Renan Bressan, pé direito na bola, levantou na área. Gabriel Mesquita sai para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo.
17 cravados, primeiro tempo. Brasileirão, Série B, 23ª rodada em Curitiba. Segue Paraná Clube 0, Guarani Tampem 0, Edu. Olha, 19h15, majestoso, Ponte Oeste, quem narra aqui é o amigo Batista. Um abraço pra Lucila, Jardim Olina, sempre conosco, toda a família, cada qual na sua casa, mas ouvindo a Band. É isso aí, muito obrigado. Ah, e tem também aqui, ó, do Jardim São Domingos, Giovanni e a Crislaine. Para o time do Paraná Clube, Paulo Henrique recebeu do Matheus Matias, carrega a bola pela meia direita e pisou na bola, quase tropeçou, conseguiu se equilibrar, volta o jogo para o Vanderson. Vanderson por dentro com Cal recolheu, dominou, Marcelo chega rasgando, atropelando e comete a falta. Meia direita, tem falta o time do Paraná Clube e o árbitro está com o cartão e mostra para o zagueiro Bugrino. Mostrou para o Romércio, mas eu acho que ele está confundindo ali, a falta foi do Marcelo. E ele deu cartão para o Romércio, não consegui ver que na origem do lance, do contra-ataque. Talvez tenha sido essa interpretação do árbitro, né, Bolis? Quando o Paulo Henrique tentou a tabela com o Matheus Matias, o Matheus devolveu para o Paulo Henrique e o zagueiro Bugrino acabou atingindo o atacante do time do Paraná Clube e por isso ele acabou marcando a falta. E na sequência, como você muito bem colocou, o Marcelo fez a falta para cima do jogador do Paraná. E como ele deu o cartão para o Romércio, é o terceiro, tá fora do próximo jogo. O Marcelo tem que ficar esperto, hein? O Marcelo tem que ficar esperto, tá saindo muito na caça e ele tá perdendo o tempo da bola. Começa titubeante o volante do Guarani. O GC mostrou que o cartão foi para o Marcelo, a menos que a imagem não mostrou o árbitro. Em princípio ele mostrou para o Romércio, menos que ele tenha tirado o cartão para o Romércio e mostrado para o Marcelo. Olha o time do Paraná, cruzamento para a área, o árbitro já havia marcado para irregularidade. A falta do Matheus Matias para cima do Romércio, o jogo está parado, pois não, Gleger? Não, só para dizer que o senhor Alexandre Tavares aí parece que está meio assustado no jogo, né? Vi agora aí uma imagem aí gesticulando, gritando com o jogador. Tem que ter calma também, né? Também 2 cartões aí, tudo bem, na minha opinião, o Johnny Douglas lá mereceu, foi por trás, mas essa do Romércio aí, não sei se mereceu, não era para cartão amarelo, poderia ter advertido ele verbalmente. Parece meio assustado o Alexandre Tavares Jesus. É só para ressaltar e explicar para o ouvinte, a gente ficou na dúvida, porque em função de todo o período que estamos vivendo, nosso trabalho acaba sendo prejudicado. Não temos, por exemplo, o repórter, o Marquinhos não está lá em Curitiba. Aqui vem para o time do Guarani, Rangel invadiu a área, pé esquerdo, vai marcar, bateu, trava o zagueiro, voltou para Giovanni, pé direito, levantou, Todinho não alcança, tira de qualquer maneira a zaga do Paraná. Boa chegada do Guarani, no chute do Murilo, Rangel que tinha endereço na hora H, o zagueirão travou. A bola falta, rebote para o Guarani com o Marcelo. Marcelo enfia na canhota para Giovanni, espera a passagem do Bidu, Bidu demora para passar, Giovanni prende, segura e o árbitro vai parar. Vai parar o jogo e só para completar, o Cristóvão está caído novamente. Como não temos o Marquinhos lá no gramado, né? não há uma permissão para que isso ocorra. Em princípio a TV mostrou o cartão pro Romércio, mas o GC da TV, aquelas letrinhas que ficam próximas ali ao placar, confirmou o cartão pro Marcelo. Então a gente fica na dúvida, né, Marquinhos? A gente fica na dúvida, né, Bolis? Exatamente por conta dessa restrição. O repórter não pode ficar ali atrás do gol, aquela coisa toda. E o lance agora, Bolis, é por conta do Cristóvão. Na disputa de bola com o jogador do Paraná, houve ali um choque no supercílio. Está ali o Dr. Vanderson, médico da equipe do Guarani, cuidando do lateral do Bugre. E a segunda vez, né, que o atendimento médico é prestado para com o Cristóvão. No comecinho do jogo ele acabou chocando o seu joelho, o joelho direito chocou com o esquerdo do Thiago. E consequentemente agora é um problema ali no supercílio. E agora o GC da TV corrigiu ali, né? Então eu tiro aqui o Marcelo. Então você tira o Marcelo e coloca Romércio. Okay? Exatamente. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Passamos de 21 minutos, primeiro tempo. Em Curitiba, 23ª rodada da Série B da Pezona para você. B de Bolis, B de Bandeirantes de Pezona. Guarani 0, Paraná também 0, Edu Pinheiro. E essa terça de L de Libertadores, tem Atlético Paranaense, River Plate, jogão, hein, jogão, LDU e Santos lá no Equador e Racing e Flamengo na Argentina. Bandeirantes Campinas, que tem Carlos Henrique, o bate pesado, quase a metade do primeiro tempo. O jogo foi paralisado pelo árbitro para a reidratação dos seus jogadores. Pelo menos é isso, né? Todo mundo reunido do time do Paraná à direita e à esquerda reunidos os jogadores do time do Guarani. E aí, CH? Não tá difícil fazer o primeiro gol, só que o Guarani
ele tem que se posicionar no meio campo diferente, principalmente o Marcelo e o seu Murilo Rangel. Está muito distante um do outro, né? E teoricamente são eles que fazem a armação do jogo, né? Eles fazem a iniciativa, a origem da jogada é ali, né? Depois dos zagueiros. E eu sinto um muito distante do outro. Outro jogador que está muito apagado é o Giovani. Precisa, além de recompor, precisa com a posse de bola aparecer para poder efetivamente participar da partida. O Guarani faz um jogo controlado, não está ruim não. A única coisa que eu me preocupo de verdade é com esse cartão amarelo do Marcelo. Marcelo recebeu o cartão amarelo? Romércio. Vamos de Romércio. É o Romércio. Isso. Só que a arbitragem errou, porque a pancada quem deu foi o Marcelo. Mais forte foi do Marcelo, né? É, mas o que vale é o oficial. Então o Romércio tomou cartão amarelo. Então essa distância, às vezes sobram 2 para ele marcar no contra-ataque. Então tem que tomar cuidado com isso. E outro jogador aí que me parece não está muito bem é o Cristóvão. E no banco de reservas, o Guarani só tem o Eric, né? O Eliel. Tem o Eric, Daltro e tem o Eliel, 2 laterais, né? O Daltro à esquerda, né? Não, o Eliel também. Né? Daí teria que alguém improvisar. Sim, improvisar. Mas o Guarani começa com um jogo controlado, mas precisa tentar fazer esse gol o mais rápido possível. Quem joga de lateral e jogou assim antes de vir para o Guarani é o Rickson. Pode ser essa improvisação caso não tenha mais condições o Cristóvão. A imagem da TV mostrou o massagista do Guarani com aquela tesoura cirúrgica que fatalmente foi comprada na cirúrgica popular. Creio eu que o Cristóvão tenha recebido um ou alguns pontos, né, Marquinhos? E você já tomou algum ponto assim? Na cabeça já, várias vezes. Lá em criança, sempre lá em Piracicaba, quando criança. Você sempre foi um menino arteiro, Bolis? Pouquinho. Quem não foi, né, Marquinhos? Entendi. Por exemplo, bom, deixa pra lá. Aqui tenta vir o time do Guarani, corta lá atrás, Fabrício, completa Johnny Douglas, volta no rebote pro recuperado Cristóvão. Ele domina, faz a finta, escapou, limpou, fintou aos trancos e barrancos. Caiu, pediu falta, o árbitro para seguir. Recupera Thiago Alves, tentou por dentro para Renan Bressan, fez o passe para Matheus Matias. Aperta na marcação, o Romércio chega rascando o Cristóvão e faz a falta. Antes da risca do meio campo tem falta o time do Paraná. Cirúrgica popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70 pelos melhores preços. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Diz que entrega pelo WhatsApp 999471980. Vai lá, Marquinhos. Sabe aquele gesto do Tite? Fala muito! Fala muito! Pois que é. viralizou quando ele fez isso com o Felipão, que era treinador do Palmeiras, o Tite era treinador do Corinthians. Exatamente. E aí o Alexandre Tavares de Jesus, por conta das reclamações do Rogério Micali, fez o mesmo gesto. Falou assim, ó, fala muito, da próxima eu vou te dar cartão amarelo. Não tem que dar resenha, tem que meter o cartão e pronto. Aliás, Tite, Micali, que foi a dupla, né, de treinadores da seleção brasileira nas Olimpíadas de 2016, quando o Brasil conquistou o ouro inédito. Eu digo dupla porque quem estava no banco era o Micali, mas dizem que os pitacos e quem comandava o time de fato era o Tite. Aqui mais uma vez o jogo está parado. Quem está sentindo agora é o Bidu, B-I-D-U, Bidu. Levou uma pancada na boca o Bidu, felizmente não houve ali sangramento, mas está se recuperando no outro jogo também bastante caçado, o lateral do Guarani. Tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Paraná Clube, placar de 0-0. O torcedor bugrino apreensivo nesse momento. Renan Bressan cobra curtinha para Jean Vitor. Levantou, cruzou para a boca de gol. Sobe, tira Bruno Sávio no primeiro pau. Volta para o Cal. Ele ajeita, termina, coloca no terreno. Renan Bressan de primeira levantou para a área. Afasta Murilo Rangel. Ninguém de verde. Cadê o rebote? Não tem ninguém de Guarani. A bola volta com o Vanson. Ele ajeita, termina pela meia direita. Soltou por dentro, forçou o passe para o Bressan. Tira todinho. Briga para o rebote. Bruno Sávio. O rebote fica para Marcelo. Marcelo, Murilo Rangel. Ele ajeitou. Melhor, prefere o lançamento para quem, Rangel? Para absolutamente ninguém. Nem se o Cristóvão tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria, a bola sai em lateral, que o time do Paraná Clube já cobrou. Ponto 10 Restaurante, atendimento todos os dias no almoço. Ligue 3234-4390, faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça no aplicativo iFood e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788, Campinas.
Carrega a bola Paulo Henrique para o time do Paraná. Enfiou no comando, boa bola para Thiago Alves. Saiu na cara do gol, dominou a linha lateral da grande área. Puxou para o pé direito, rolou para Renan Bressan. Ele bate de bico. Carimba Cristóvão, a bola fica viva. Afasta, corta de qualquer maneira. Valber. Era falta no rebote ainda para o time do Paraná Clube. Chega Lucas Crispim, desvia. Mete a bola para forma. Chegada com perigo do Paraná em Cobrão. Agora a lateral a favor da equipe do Paraná. O Jean Vitor tá pronto ali, Bolis. Ele cobra, trabalha a bola com o Renan Bressan por dentro com o Johnny Douglas. Ajeitou, dominou, meteu para Paulo Henrique. Sai da ponta, vem para meia, boa finta, puxou para canhota, bateu pro gol. Gabriel Mesquita em 2 tempos faz a defesa. Ninguém no remate do Paraná. E o Gabriel Mesquita é obrigado a trabalhar, Marcos Luiz. E o que não estava acontecendo, pelo menos até agora, né, Bolis? Amorteceu na primeira, segurou na segunda, para não dar nenhum tipo de possibilidade para o atacante paranista. Gleger Zorzinho, ele já esteve lá dentro, conhece no rescado, olhar técnico da Bandeirantes, quase 28 primeiro tempo. E o jogo, Gleger. Bolis, o Guarani controla o jogo, né? Mas precisa melhorar na sua transição, erra muitos passes. E aí ocasiona os contra-ataques para o Paraná, né? A recomposição precisa ser melhor um pouco, tanto do seu Marcelo, Crispim e também do Murilo Rangel, acertar, ajustar esse posicionamento. E olha aí, ó, tá vendo? Essa é a transição que eu digo. O Bidu acaba de errar um passe. Então, precisa melhorar isso aí. Essa transição meio de campo-ataque, que o Guarani vai conseguir sim sair na frente. Ajustando isso, o Guarani pode melhorar na partida. O jogo está parado, o árbitro mora com a falta lá atrás para o time do Paraná Clube. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando Dia do Pinheiro com aquela categoria de sempre. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Saída foi errada no time do Paraná, mas o Todinho não acabou aproveitando a situação. Na sequência ele marcou a falta para cima do Marcelo. Aqui pela lateral direita tem falta o Guarani para bater. É a falta no Marcelo, né? E na frente do técnico Rogério Micali, falta para o Guarani, que Crispim já bateu. Vem embora por câmbio de ataque o time do Guarani com o Romércio, enfia na ponta para Bidu, vê a passagem do Giovani, prende, segura, segundo terço do campo, ataca o time Grino, Rangel para Bidu, girou, disparou, a bola passa e vai embora. À esquerda do gol, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Paraná Clube bater. Tentou arriscar para pegar o Alisson no contrapé, a bola passou pelo goleiro do Paraná, foi embora. É tiro de meta, primeiro tempo, 0-0, Bolis. Você que está no seu carro voltando para casa pelas principais rodovias que chegam a Campinas, que passam por Campinas, por toda a região do Dial, em AM 1170. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você pelos 4 cantos do planeta, pelo YouTube, pelo Facebook. Você que está trabalhando, o chefe deu aquela virada, sabe aquela viradinha lá, Marquinhos? Sim. Foi lá, acessou o YouTube, está curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado. Quase 30 minutos, 0-0 o placar do jogo. Murilo Rangel desvia de cabeça, sobra para Giovani. Na marginal do gramado do setor canhoto, ele tentou, passe para trás, a bola bateu no marcador, acabou saindo lateral que o Bidu vai cobrar por time do Guarani. Ele cobra, solta o jogo curtinho para Murilo Rangel, recolheu, dominou, trabalha a bola com a perna esquerda, cercado, marcado por 2, faz a finta, habilidoso, Murilo Rangel no comando para Bruno Sávio, dominou, limpou, fintou, desequilibrado, erra o passe, de graça a bola volta para Thiago Lopes por time do Paraná, que tenta a saída rápida, escapa Vanson pela direita, trabalhou por dentro para Renan Bressan, passe errado, Marcelo faz o corte, já meteu para Cristóvão, que acelera pela direita, faz o passe curtinho para Todinho, Todinho volta para Cristóvão, Cristóvão pisa na bola e volta o jogo para o zagueiro Valber. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo. Quase 31 minutos, primeiro tempo. Série B, 23ª rodada, você ligado com a equipe de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas. Paraná Clube 0, Guarani também 0, Edu. Olha, o Cássius Loyola de Sumaré tá muito bravo com o Marcelo, volante aí do Guarani. Olha, ontem Brasileirão Esporte 0, Atlético Goianiense 1. Amanhã, jogo atrasado da 16ª rodada no Castelão, 19h15, Ceará e São Paulo. E amanhã, abertura da 23ª rodada, 2 jogos às 21h30. Curitiba e Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo. Você ligado
Ligado com o futebol da Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Quase 32 e o jogo. O Guarani parou um pouquinho nessa CH de jogar. O jogo ficou morno, né? Nesse momento. Nem Paraná, nem Guarani. Um estuda o outro, outro estuda um. O fato é que ali no nascedouro das jogadas do Guarani, o Guarani sente muito a falta do Bruno Silva, a cadência e a precisão, né? Olha o Guarani. Guarani para ataque com Bidu, entrada na grande área, girou pé esquerdo, bateu pro gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Guarani! Tem as 20 estampada na camisa. Jogada trabalhada pela canhota. Ele recebeu do Giovani na entrada na grande área. E queimou pro gol. Uma paulada com a perna esquerda. O goleirão chegou atrasado. O Bidu abre o placar em Curitiba. Bidu, beijinhos pra nação bugrina. O Guarani sai na frente. Avante, avante, avante. Avante, Bugrão. Bidu marca um belo gol em Curitiba. Chute forte, letal e fatal para abrir o placar em Curitiba. Na marca de 32 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Curitiba, o gol é de Bidu. Guarani 1, Paraná Clube 0. Alisson não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol do Guarani, do Bidu, Marcos Luiz, o cobrão. Independente da falha do Alisson, que tinha condições para fazer a defesa, a jogada foi bonita, né? Do lado esquerdo, envolvendo ali o Giovani, num toque sutil para o Bidu, que percebeu que clareou a sua frente e fuzilou com a perna esquerda. Um belo gol do Bidu. Diante da equipe do Paraná, abre o placar, 1-0 para o Guarani, Bolis. E quando eu dizia que o Guarani estava parado no jogo, né? Parou a sua pressão, você ressaltava, de repente o Bidu pega a bola e solta a bomba e faz 1-0, CH. Era tudo que o Guarani precisava, né? Uma jogada isolada, num lance individual, uma bomba pro gol. Não interessa, o goleiro falhou, mas o fato é que o Guarani precisava estar na frente. Agora é a tendência o jogo ficar a caráter para o Guarani, porque o Paraná vai ter que sair. Aí a velocidade do Giovani, o jogo do Guarani, principalmente com os seus laterais, deve ganhar corpo. Gol na hora certíssima para o Guarani. Gleger Zorzinho, especialista. E o Alisson, foi uma falha, uma falhinha, uma falha clamorosa. Como é que você avalia, hein, Gleger? A Zorzinho nem daria rebote, né? Foi realmente, falhou no lance, não pode tomar um gol como esse. Claro que foi uma bola bem batida, chute cruzado, mas ele tinha condições de fazer a defesa, Bolis. É aquilo que eu disse, né, no meu primeiro comentário. O Guarani precisa jogar mais pelas laterais. O meio de campo está muito povoado ali. O Paraná, mesmo com uma desorganização, povoa demais o setor. Então, precisa jogar pelos lados. Cristóvão aparecer um pouco mais. Coloca o Marcelo entre os dois zagueiros para ter um pouco mais de amplitude, principalmente na hora de sair jogando. Bola no chão, sem errar passes. Guarani é melhor no jogo e merece 1-0, viu, Bola? Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 1-0 Guarani na frente, domina Lucas Crispim no comando para Bruno Sávio. Dominou, se livrou da marcação no Rafael Lima. Cintura dura do zagueirão. Meteu a ponta para Todinho. Todinho recolheu, dominou, limpa o lance, volta o jogo para Marcelo. Marcelo tenta se livrar da marcação no Renan. Bressan que sai na caça. Bola para Valber. Valber para Marcelo. Marcelo na risca no meio campo. Abertura pela direita para Cristóvão. 1-0 Bugrão na frente. Gol dele. Bidu. B-I-D-U. Bidu. Vem Júnior Todinho no comando para Bruno Sávio. Dividiu. A bola espirrada fica para Johnny Douglas que tira. Thiago Alves erra o passe. Passe errado para Renan Bressan. Volta para Murilo Rangel. Limpa o lance. Escorregou. Patinou. Conseguiu se levantar. Antes do marcador e fez o passe para o Romércio. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 36 minutos, primeiro tempo. Dorival
Futebol de Brito em Curitiba, eu confirmo para você, 23ª rodada da Pezona. Bidu aos 32 marcou. Guarani 1, Paraná Clube 0, Edu Pinheiro. Puxando o prontuário aqui, olha, você tirando os atacantes, você tirando o Todinho, que fez 11 gols, o Rafael Costa, que fez 7, o Vagninho, que fez 4, são todos atacantes. Você tirando os atacantes, o Bidu é o principal artilheiro da temporada, 4º gol dele em 2020. Um abraço para o Pereirinha da Padre Anchieta, segura Pereirinha. Quase 37, reta final do primeiro tempo, já tem Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Guarani com esta vitória está chegando a 31 pontos, ultrapassando o Paraná Clube na tabela de classificação. Tem lateral, o time bugrendo para fazer a cobrança com o Cristóvão aqui para a direita. Um pouquinho antes da risca no meio campo, na sombra. Ele levanta a bola, tentou no comando, Bruno Sávio para Todinho. Todinho tentou a escapada. Chega na cobertura, Fabrício tira com a perna esquerda. Empurra por dentro para Renan Bressan. Aperta na marcação, Murilo Rangel. Encosta também Marcelo. Renan Bressan com qualidade. Um tapa na bola com o pé direito para Rafael Lima. Abertura para Paulo Henrique. Bastante pressionado o time do Paraná Clube. Uma vitória nos últimos 12 jogos. Ataca com Matheus Matias, livre. Pé direito, girou, a bola foi desviada e entrou! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Paraná! Mas não valeu! Não valeu a bandeira pela situação. Ele entendeu que houve um toque antes da bola entrar do atacante do Paraná Clube, Marcos Luiz. Exatamente, ela marcou ali, pelo menos a distância me parece o Thiago Alves. Foi isso mesmo. Foi ele, né? Exatamente, na posição irregular. E a bola acabou desviando também, tirando o goleiro Gabriel Mesquita de qualquer possibilidade de defesa. A carioca Andréia Isaura Mafra Marcelino impugnou o gol da equipe paranista. O Vanderson, confesso para você que é bastante parecido com o Thiago Alves, mas tive a impressão que realmente foi o Thiago Alves. CH, nenhum questionamento. Realmente a bola desviou no atacante do Paraná, ele estava na posição irregular. Não há dúvida, mas só que o jogador do Paraná não pode sair de lá da ponta esquerda, vir costurando com liberdade e ninguém dá um tranco no cara. Não é? E é a terceira vez que isso acontece. Meio campo do Guarani marca muito mal. Guarani pelo meio com Lucas Crispim. Linda finta. Chapela de uma forma estranha. O marcador soltou para Bidu. Bidu arriscou para o gol no meio do caminho. A bola foi desviada e sobra para o time do Paraná. Eu digo de uma forma estranha ou exótica, porque o Crispim chapelou ombro, né? O marcador com o ombro. Pois é. Você alguma vez já fez uma marcação assim, Bolis? Ombro a ombro? É. Diversas vezes. Entendi. E sempre levei a melhor. Entendi. Quem não levou a melhor agora foi o Crispim que recebeu o cartão. Deixa eu dar uma olhada na lista aqui, ó. Se o Crispim está longo, hein, Marquinhos? É longo. Não, o Crispim não está pendurado, Boris. Luidex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas em Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, além de um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site Luidex com X no final.com.br. Alô, Lui, Durval, Lui em Americana, com toda a equipe da Luidex. Eles estão sempre ligados no futebol da Bandeirantes Campinas. Revendo o lance. Acho que foi o 11 mesmo, viu, Marquinhos? O Vanderson está lá do outro lado, ó, com a chuteirinha laranja. O jogo está novamente parado, tem posse de bola. O árbitro marca a favor do time do Paraná. O Rogério Micali está conversando com seu auxiliar. Ele parou o jogo, né, com a partida em movimento. Agora vai dar bola ao chão. Ele solta a bola ali para o Bidu, que o Guarani estava com a posse de bola, né, quando foi paralisado o jogo. Partida reiniciada com o Romércio. O Romércio faz a abertura para Crispim. 1-0, o Bugrão na frente com 40 minutos do primeiro tempo. O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas, direto aí na sua casa. O Ponto 10 está atendendo também as noites de terça a sábado. Hoje tem Ponto 10 Restaurante. Ligue 3234-4390 e peça no delivery. Bidu cobra o lateral, soltou para o Murilo Rangel, devolve para Bidu que arranca escanteio. Última tocar da bola foi Paulo Henrique, a bola vai embora pela linha de fundo, em escanteio para o Guarani bater. O último toque do lateral que estava ajudando ali na marcação, cede escanteio para a equipe do Guarani. O Lucas Crispim está chegando por ali, tem o Giovani também. Murilo Rangel vem para a cobrança do escanteio para o time do Guarani. 41 zagueiros vão para a área, chance do segundo. A expectativa da galera bugrina, partiu Murilo Rangel, pé esquerdo, jogou lá dentro para a boca do gol.
Bateu, tira de qualquer maneira Rafael Lima. Rebote fica com o time do Guarani, com o Crispim. Dá um tapa para recomeça no meio campo. Não pode perder aí não, Crispim. Não deu bote o Thiago Alves. Ele volta o jogo pro Bidu, que do meio campo recua pro goleiro Gabriel Mesquita. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 41,5 primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nicola Destemos, eu confirmo para você ligado no Futebol da Bandeirantes Campinas no Dial, em AM 1170 pelo Facebook, pelo YouTube com imagens. Alô, alô, estamos aqui, ó, câmera agora embaixo, hein? Ligado, você está ligado, acompanhando com imagens do Futebol Bandeirantes. 1-0, Bugrão na frente do Pinheiro. Olha, o Thiago Gordão voltando de São Paulo, ouvindo a Band, nosso muito obrigado. E também o Tubugrino avisando aqui, um abraço a eles, viu? Olha, 19h15 tem Ponte Oeste Majestoso, quem narra aqui é o amigo Batista. Também 19h15 tem Confiança, Cuiabá, CSA e Operário. E às 21h30, destaque para Chapecoense Cruzeiro. E para ter um bom dia e uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter o Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Ô Gleger, agora a estratégia é aquela, né? Levar pelo menos a vitória. Se puder ampliar, ótimo, beleza. Mas levar esta vantagem parcial para o vestiário, Gleger. Sem dúvida nenhuma, né, Bolis? Olha aí o Guarani. Guarani roubou com o Todinho, falta! Foi seguro! E o árbitro vai mostrar cartão para o lateral esquerdo do Paraná. Desculpa, Gleger, o cartão para o Jean Vitor, lateral do Paraná, que segurou ali o atacante do Bugre. Tá faltando pro Guarani, Bolis, tem que agrupar um pouco mais, né? Quando perde a bola principalmente, a gente percebe o Bruno Sávio um pouco fora do posicionamento, o Todinho também. E aí, com certeza, sobrecarrega o meio de campo. Aí o Murilo Rangel tem que sair no combate, abre espaço para os homens que vêm de frente. Então precisa lá o Todinho, seu Giovani, seu Bruno Sávio. Perdeu a bola, recompõe, vem fechar a segunda linha. Senão vai ficar sobrecarregado. Foi o que aconteceu no lance lá do gol, muito bem anulado pela bandeira. Então, eu acho que o Guarani precisa disso. Agrupar um pouco mais, está ganhando o jogo de 1-0, o Paraná vai ter que sair. E aí, com o time agrupado, fica até mais fácil de você trocar passe no seu campo e tentar aí sim uma jogada para surpreender o adversário. O Guarani controla o jogo, só precisa recompor um pouco melhor, Bolis. Tentava o time do Paraná na SH e acabou errando o passe o Rafael Lima. A bola está de graça no campo defensivo para o time do Guarani. Não, só para registrar nossa grande audiência depois desse lance. Bem, Bruno Sávio mata no peito, coloca no terreno, aí precipitado, solta a bomba com o pé direito, a bola passa longe do gol, vai embora pela linha de fundo, CH. Agradecendo a grande audiência e também as mensagens. E algumas direcionadas para você, Bolis. Direto de Americana, mandando um beijo para você, a Jandira, também a Jéssica e a manicure Kathleen. Um beijo a todas elas. Eu estou esperando o abraço do Fora de Esquadro. Hoje não está ligado, né, Edu? Será que o Fora de Esquadro está trabalhando? Acabou de chegar. Chegou aqui, olha, é da Rua Moscou, hein? O Charutinho mandou. Charutinho, avisa o Bolis que o Fora de Esquadro mandou aquele abraço. Aí sim. Não poderia faltar ele, o Fora de Esquadro. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Mais 3. Vamos até 48. O Guarani tem falta para fazer a cobrança, Marquinhos. Em cima do Bruno Sávio, falta foi cometida. E é uma falta perigosa, né? A favor da equipe do Guarani. O Alisson está preocupado. É na bola parada que os gols acontecem. E numa média de 70%. Isso, 70%. Há um estudo científico que demonstra que 70% dos gols são feitos, convertidos na bola parada. Vou atrás desse estudo ainda, pode ter certeza. Entendi. Tem falta para fazer a cobrança, o time do Guarani, placar de 1-0, o Bugarão vence, vamos até 48 minutos. Crispim com o pé direito, Murilo Rangel com a canhota potente de Murilo Rangel. Potente foi a canhota do Bidu que abriu o placar. Passou da bola o Crispim, mas o árbitro não havia autorizado. Ele está sinalizando com o goleiro que está orientando e formando a sua barreira. Apenas 2 homens na barreira. Meia direita na bola parada, mais uma chance para o time do Guarani.
Bola rolada, Murilo Rangel, pé canhoto, a bomba explode no travessão ou na trave. Explodiu na trave esquerda do goleiro Alisson. Eu disse, Murilo Rangel bate forte com a canhota, a bola rolada pelo Crispim. Ela explode na trave esquerda do goleiro, que não chegaria nunca, Marcos Mas Luiz. nunca, como você narra sempre, nem se tivesse hélice nas nádegas. Uma bela pancada do Murilo Rangel, é lateral pro Guarani, Bolis. Permanece no campo de ataque o Bugrão, finalzinho do primeiro tempo, por muito pouco não ampliou, vence por 1-0, gol marcado pelo Bidu. Na sequência do lance, a bola acabou saindo, o Bruno Sávio dividiu. E o Jean Vitor meteu a bola para fora. Fala, Clegão. A impressão que eu tenho aqui é que o seu Alisson esqueceu as lentes, né? Porque não é possível. Uma bola rolada pelo Crispim na distância que foi, claro. Foi uma batida muito violenta do Murilo Rangel. Mas, meu Deus, dava muito tempo para ele chegar, né? Deve ter esquecido as lentes em casa. Não era tão perto assim do gol, mas a paulada, né? Foi realmente... Mas ele tem que chegar, né, Não, isso que eu tô dizendo, não era tão perto assim da entrada da grande área. Poderia ter chegado. Eu acho que ele não viu a saída da bola, tá precisando das lentes. Acho que esqueceu no vestiário. Bem, faltou o time do Paraná Clube. Os últimos 6 segundos do primeiro tempo, Guarani busca levar esse resultado parcial de vitória para o vestiário. Ataca o time do Paraná, não desiste o time paranista. Renan Bressan por dentro da defesa, da vez do bate com Cal. Cal faz a abertura pela direita para Paulo Henrique. Meteu lá na ponta para Thiago Alves, pela ponta direita, Bidu na marcação. Recolheu, dominou a marcação dupla agora, encostou também Giovani. Ele tenta a finta, sem falta, Giovani. Chega Bidu, protege, fica com ela. Leva a bola, traz a bola no limite, tentou tirar, a bandeira não marcou nada. O Perde ganha por ali, insiste no lance o Thiago Alves. Bidu caído, tenta tirar, não tira. A bola volta ainda para o time do Paraná com Paulo Henrique. Atrás com Cal, pé direito, levantou na área, nas mãos do Gabriel Mesquita. Sobe, é dele, não dá rebote, o goleirão do Guarani. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Apitão árbitro, termina o primeiro tempo em Curitiba. Vitória parcial do Guarani, gol de Bidu, uma cacetada de fora da área com a perna esquerda. O Guarani está na frente, 1 para o Guarani, 0 para o Paraná. A bola parou de rolar em Curitiba, meu caro Edu Pinheiro. Olá, Marquinhos, deixa eu ver aqui, chute cruzado. Aliás, os 4 gols do Bidu esse ano, né? Ele fez um contra o Cuiabá, que foi o gol da vitória, 1-0 no Brinco, foi dentro da área, mas foi cruzado. Lá em Floripa, contra o Figueirense, 2-2, estava 2-0 o Guarani, também chute cruzado, fora da área. Um contra o Santo André, que eu não me lembro, no Paulistão, foi o gol da vitória, aos 49, no dia 2 de fevereiro, o primeiro gol do Bidu, com a camisa do Guarani. Oi, Marcos Luiz! Sim, Edu, deixa eu ouvir rapidinho o que fala o Fabrício. Conseguir furar essa linha com mais velocidade, mais qualidade para poder conquistar o empate e a virada, se Deus quiser. Legal, o Fabrício, jogador zagueiro da equipe do Paraná. Ele já jogou, inclusive, no Guarani. Teve uma boa passagem pelo Bugre. A torcida do Guarani gostava do futebol do Fabrício. Era chamado como xerifão na zaga do Guarani. E o Bidu, autor do gol, o único gol até agora da partida, também vai falar na Bandeirantes sobre o resultado e esta vitória parcial do Guarani. Jogada que foi trabalhada pelo lado esquerdo, Bruno Sávio, Giovani, sobrando para o Bidu, que pegou o Alisson no contrapé. Desde quando nós vemos estudando a equipe dele, já sabíamos que ia ser um desafio muito duro, mas agora é descer para o vestiário, escutar o que o professor tem para dizer para nós e procurar estabelecer da melhor forma. E o Bidu, lateral do Bugre, falando na Bandeirantes. Intervalo inteligente, Edu Pinheiro. Aquela coceirinha no nariz faz parte, né, Marquinhos? Não é que nem o técnico da Alemanha, que ele chegou a fazer bola, mas essa coceirinha foi discreta aí do Bidu. É muito seco o tempo, né? Quanto é que tá valendo o Bidu, Glega? O Bidu tem contrato até final de março de 2022. Quanto está valendo? Eu quero saber quanto que ele tá valendo. Ele tem o quê? Ele nasceu em 99. Não dá pra analisar dessa forma, tem que ver o valor da multa, né? Aliás, o Bidu teve o contrato renovado, né? A multa deve ter aumentado. É um jogador de muito talento. Nós sempre dizíamos isso e é um jogador que vai render aí bons frutos pros cofres do Guarani, sem dúvida nenhuma. Mas não dá pra saber, né, Edu? Não dá pra saber o valor real, o valor exato. A gente faz um parâmetro ou outro, mas não dá pra ter um valor exato aí sobre o passe do Bidu. Mas sem dúvida, tá valorizando demais essa evolução, esses bons jogos, gols, né? Participando de gols.
Bidu é um talento realmente, uma promessa aí do futebol do Guarani. E você, CH, quanto que tá valendo o Bidu e destaque do seu comentário daqui a pouco, CH, 1-0 Guarani. O Guarani, ele foi pragmático nesse primeiro tempo, não jogou um grande futebol, mas sofreu muito pouco, e nos números também, além do 1-0 no placar, o Guarani foi melhor que o Paraná. Ok, Gleger, o destaque do seu comentário daqui a pouco, Gleger. Edu, o Guarani merece para mim merece o resultado positivo, fez um jogo claro que esperando o time do Paraná, com alguns erros, com algumas deficiências, mas é só fazer alguns ajustes aí, na minha opinião, o Guarani merece o resultado positivo. Ok, vocês voltam daqui a pouco, o intervalo, Curitiba, Paraná 0, Guarani 1, vamos ao trânsito, e depois você vai ouvir o gol do Bugra aqui no Leandro Polis. Sim, vamos ao trânsito. John Boy Dunlop tem trânsito intenso nos dois sentidos na altura do Jardim Aurélia. Quem segue sentido bairro enfrenta tráfego carregado na altura da Anhanguera, do Jardim Garcia e mais à frente na região do Londres. No sentido centro, o trânsito é intenso na chegada ao Balão da Vila Teixeira. Novo Honda Civic 2021. O equilíbrio perfeito naquilo que você procura em um sedã completo de série. Conheça em uma concessionária. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Rocha Auto Peças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Auto Peças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Posto Flamingo, na Avenida John Boy Dunlop 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Intervalo, 1-0 Guarani, já o gol do Bidu. Um abraço aqui que é assinado Nardo e Sumaré Marvada. Os recados do Nardo aqui. Um abraço pro amigo Boi Buco do Esmeraldina. Valeu, Nardo. Olha, 15 minutos, o Marcelo, uma falta vai ser cobrada. E o volante Marcelo do Guarani dá uma reladinha na bola, quase, hein, Bole? Vem de novo ele, na bola parada, Murilo Rangel. Pé esquerdo na bola, levantou, cruzou, desvio no primeiro pau. A bola desviada e vai embora. Pela linha de fundo com perigo. Olha, tem um ouvinte perguntando aqui se o Crispim levou o terceiro amarelo. Acho que o Marcos Luiz informou. Daqui a pouco o Marcos Luiz informando se é o terceiro do Crispim. Mas ele levou amarelo sem o Crispim. Agora sim, não é o terceiro, Edu. Não é o terceiro? Não é o terceiro. Não é o terceiro. Alô, final 0286, não é o terceiro, hein? Vamos lá, 32 minutos. Vai sair mais uma bomba do Bidu. Guarani para ataque com o Bidu. Entrada na grande área. Girou, pé esquerdo, bateu pro gol. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Jogada trabalhada pela canhota, ele recebeu do Giovani na entrada na grande área e queimou pro gol, uma paulada com a perna
perna esquerda. O goleirão chegou atrasado. O Bidu abre o placar em Curitiba. Bidu, beijinhos para a nação bugrina. O Guarani sai na frente. Avante, avante, avante. Avante, Bugrão. Bidu marca um belo gol em Curitiba. Chute forte, letal e fatal para abrir o placar em Curitiba. Na marca de 32 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Curitiba o gol é de Bidu. Guarani 1, Paraná Clube 0. Alisson, não chora não, goleirão. Olha, o Antônio, alô Antônio de Viradouro, estado de São Paulo. Muito obrigado, ouvindo e torcendo pelo Bugre. Muito agradecido. Alô, Perna, Vila Boa Vista. Edinho Casagrande, a Silvia do Cambuí. Gente chique, muito obrigado mesmo. Pereirinha da Pandercheta, aquele abraço. E agora, gente, vai sair uma bola na trave. O Boris está com uma vontade de narrar uma bola na trave. Uma falta vai ser cobrada. É com você, Boli. Apenas 2 homens na barreira. Meia direita na bola parada, mais uma chance para o time do Guarani. Bola rolada, Murilo Rangel, pé canhoto, a bomba explode no travessão ou na trave. Explodiu na trave esquerda do goleiro Alisson. Eu disse, Murilo Rangel bate forte com a canhota. Isso aí, o senhor tem toda a razão, seu Boris. Murilo Rangel, uma bomba na trave aos 46 intervalo, 1-0 Guarani. Um abraço pro Ditinho lá de Tupã. Olha, os principais lances aqui é o nome de Café Moraes. Café Moraes. Esse Café Moraes é bom demais. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho. Vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Quer dizer que você é sobrinho da Rosa, hein, Paulão Muralha? A Rosa, o Ray-Ban mais bonito do WhatsApp. Olha, o seu Edu, olha, minha tia Rosa, o Ray-Ban mais bonito. Valeu, Paulão Muralha. Oi, CH, queremos ouvi-lo. 1-0 Guarani. Gostei do resultado, acho que defensivamente, com alguns ajustes, o Guarani também fez um jogo sem passar muito sufoco, sem passar sustos, e isso tem que ser levado em conta e tem que ser destacado, porque o jogo foi fora de casa, está sendo fora de casa. Então, você jogar fora de casa e controlar a partida do jeito que o Guarani controlou, é relevante. Em todos os aspectos estatísticos, o Guarani foi melhor. Foi melhor na posse de bola, finalizou 8-4 do Paraná, teve o mesmo número de escanteios, teve uma bola na trave, trocou 30 ou 35% a mais de passes corretos do que a equipe paranista. A gente acabou, tanto eu como o Gleger, fazendo algumas observações, apesar da vitória, porque a sensação que eu tenho que dá para jogar com mais tranquilidade. Se acelerar um pouquinho, faz com todo respeito, uma distância de gols. O Guarani vai fazer o outro, mas está faltando um pouquinho de ajuste, um pouquinho de dedicação. Eu não gostei do Giovani, eu não gostei do Murilo Rangel. Eu acho que o Crispim pode jogar um pouco mais. O Marcelo Quebra-Linhas precisa ser reposicionado. Então são esses aspectos. E o Guarani, o Marcelo está distante do Murilo Rangel. Murilo Rangel está distante do Crispim. Lá na frente, o Sávio não está fazendo um jogo muito interessante, não. Está mais tropeçando, ele corre pra caramba, ele abre espaço, mas ele não proporciona jogadas que dele deveriam sair. Então, eu acho que o treinador não vai mexer. A princípio, ele vai reposicionar. Mas aqui eu tenho pelo menos 2 ou 3 mexidas já certas para o segundo tempo. Porque de tanto fazer jogo aqui, conhecendo jogadores como a gente conhece, a gente sabe que alguns jogadores já estão prontinhos para o segundo tempo depois dos 20 serem trocados. Giovani e também o Murilo Rangel são os 2 jogadores e o Sávio também,
que não agradaram nessa primeira etapa. Ainda bem que o Marcelo não tem o cartão amarelo. Foi ele que deu o pontapé na jogada, que o árbitro fez confusão e deu cartão para o Romércio. Melhor para o Guarani. Porque se ele não distribui bem o jogo, ele marca bem. Aliás, ele é o único cara que está marcando no meio campo do Guarani. Então, essa falta de combate no meio campo também tem que ser ajustada no intervalo. Mas valeu pelo resultado. O time até teve momentos interessantes, mas tem que ficar ligado. Porque esse time do Paraná vai voltar muito nervoso, vai abrir, vai ter mais espaço. E é aí que o Guarani tem que, com inteligência, tentar fazer rapidamente, Edu, o segundo gol. Mas foi um primeiro tempo, dá para considerar de regular para bom, Edu. O José falou que o Bidu vale 50 milhões de euros. João Paulo de Moraes, da Parentieta, muito obrigado, João Paulo de Moraes. Edivaldo de Aracaju, alô Aracaju, Edivaldo, obrigado, hein? E o Jair de Jales, se ouvindo também, viu, Gleger? Jair de Jales. Grande abraço ao Jair de Jales. 50 milhões de euros, pô, que maravilha. Tomara que o Guarani consiga mesmo, porque é um baita de um talento, Bidu, um grande jogador e um menino que merece, né? Uma humildade tremenda. Um baita de um profissional. Olha, Edu, eu acho que o Guarani, claro, precisa fazer alguns ajustes para o segundo tempo. Acho que a transição do Guarani ainda não está muito encaixada, né? Tá errando muitos passes ali. O Marcelo, na minha opinião, está mal posicionado na hora de sair jogando. O Guarani precisa ter um pouco mais de amplitude. Eu percebo que o Paraná povoou demais o meio de campo, mesmo sem organização, mas é um meio de campo povoado. Então não dá para você ficar jogando ali por dentro. O que dá para fazer? Traz o Marcelo numa saída de 3, abre os dois zagueiros, dá um pouco mais de amplitude e bota o Bidu e o Cristóvão lá, afundados lá, como se fosse uma espécie de atacante. E aí você traz o Giovani e também o Todinho um pouco mais por dentro, para ter essas alternativas, para buscar o espaço vazio. O Paraná dá muito espaço ali entre os meias e os volantes, tem muito espaço para jogar ali. Mas na hora que você passa essa linha, aí o Guarani não consegue evoluir a partir daí. Perde a bola e a recomposição está muito lenta. Então o Felipe tem que ajustar isso. Eu não varia nenhuma substituição agora no intervalo. Acho que dá uma sequência para esses jogadores aí, mais uma questão de 15 ou 20 minutos, para ver se as coisas andam. O Giovani precisa entrar no jogo, né? O Murilo Rangel, mesmo fazendo um bom primeiro tempo, tendo algumas oportunidades, ele está abrindo demais lá, né? Às vezes até atrapalhando a descida do Bidu. Então ficar um pouco mais por dentro, para ter uma recomposição ali mais perto do Marcelo, para que o Guarani possa evoluir. Eu acho que o Guarani está bem no jogo, está controlado. Mudou. O Gabriel Mesquita fez poucas defesas, pouco exigido, né? A primeira linha do Guarani muito bem postada, muito bem organizada. O Guarani tem tudo para vencer o jogo, tem tudo para levar os 3 pontos e o Marquinhos vai trazer aí agora a substituição no Paraná, né, Marquinhos? 2 alterações, Gleger. Saíram Johnny Douglas, número 5, e Thiago Alves, número 11, para as entradas de Luan com a 16 e Andrei com a 21. E vai começar o segundo tempo para o show continuar por enquanto. 1-0 Guarani, o Moço de Piracicaba. Valeu, meu caro Edu Pinheiro, saída com o Paraná Clube, apita o árbitro, bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes Campinas. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. É o futebol da Bandeirantes Campinas, a equipe de Carlos Batista, vitória do Guarani, parcial, gol de Bidu, ataca o Bugrão, boa bola enfiada para Crispim, saiu o segundo pé, canhoto, rolou por dentro, a bola passou pelo Todinho, o Guarani perde uma grande oportunidade, primeiro que o Crispim poderia ter batido para o gol, não foi fominha, rolou para o Todinho, a bola caprichosamente acabou passando pelo atacante Bugrino. Que chance de ouro, perde o Bugrão, Marquinhos. Ele não sentiu confiança para a cobrança, né, o Lucas Crispim, por isso rolou para o Todinho, e a impressão é que o Todinho estava desequilibrado no momento da tentativa do arremesso, e aí a bola foi para o Paraná. 1-0 Guarani, Bolis. Guarani vence por 1-0, gol marcado por Bidu,
88 km por hora o chute do Bidu, de acordo com a televisão. Aqui vem o time do Paraná, programa de ataque com 2 alterações. Domina Vanson, bico na grande área, setor direito, ele balança para cima da marcação do Bidu. Chega bem Bidu, na sequência foi puxado. O árbitro marcou a falta, tem falta. O time do Guarani para fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Uma formiga aqui, Marquinhos, ó, na mesa. Ela tá indo para cá, agora tá indo para lá. Não vamos, né? Deixa ela ir para lá, não tranquila. Não, fica aqui. Jamais. Vai fazer companhia. Aqui vem para Bruno Saf, para o Guarani, cruzou para o Todinho na área. Afasta a quarta no segundo pau, Jean Vitor. Fechava o Todinho. A bola vai embora pela linha de fundo. O Guarani com apetite, hein, Marquinhos? E o cruzamento veio aqui, ó, da esquerda, de Bruno Sávio para o atacante do Guarani, interceptado pelo Jean Vitor. Ganha escanteio a equipe do Guarani. O Crispim está indo lá do outro lado. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo Dial em AM 1170, no carro, no trânsito, pelas principais rodovias, voltando para sua casa. Obrigado pelo carinho, pelo rádio ligado. Aqui vem Crispim, levantou para a boca do gol. Afasta, corta Fabrício, ela volta, rebote para o time do Guarani. Recomeça lá atrás, Giovani para o Cristóvão, que no meio campo recua para o goleiro Gabriel Mesquita. Pista na bola, jogando de vermelho, com detalhes em branco na camisa. Soltou, devolveu para Cristóvão, tentou ligação direta, ele fez ataque, corta Fabrício. Briga pelo rebote, chega primeiro Luan. Sofre a falta do Murilo Rangel. O jogo está parado. Tem posse de bola o time do Paraná no campo defensivo. Placar de 1-0. O Bugrão vence o jogo em Curitiba. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. No ataque o time do Paraná, bola curta do Vanson. Buscava o passe no comando para o Renan Bressan, cortou Romércio. Metendo a bola para fora, tem lateral para fazer a cobrança o time do Paraná. Cobra Paulo Henrique no peito do Luan. Ele estufa o peito, coloca a bola no terreno, recua para Rafael Lima. Inverte o jogo com Fabrício, aperta Crispim. Bola solta por dentro com Cal. Cal enfiou no comando, corta na hora H. Romércio volta para Rangel, Rangel para Todinho. Pelo meio para Crispim, para Todinho, Todinho na direita para Cristóvão. Pé direito na bola, fez inversão para Giovani. Boa bola dentro da grande área, dominou, limpou, carregou, subiu a bandeira da bandeira, impugnando o ataque bugrino. E a bandeira tem uma dificuldade nesse segundo tempo, porque o sol bate exatamente no seu rosto, hein, Marquinhos? É por isso que toda vez que ela levanta o instrumento, ela coloca a mão ali nos olhos, evitando os raios solares. Boles. Lembrando mais uma vez que no Campeonato Brasileiro da Série B não tem o VAR, né? Muita gente pensa, o cara tá impedido, era para deixar seguir, talvez não estivesse, mas não tem o VAR. E uma informação, Boles, na última partida do Guarani contra o Botafogo, houve o teste do VAR no estádio Brinco de Ouro, já pensando no próximo Campeonato Paulista. Então, para ver se o brinco estava adequado à tecnologia. Por falar em Botafogo, para você ligado com o Botafogo Comercial na Rádio Bandeirantes, Ribeirão Preto, em AM 1270, Bandeirantes Ribeirão Preto 1270. Você de Ribeirão Preto, de toda a região que está curtindo o futebol com a Bandeirantes Campinas, o Guarani vence o jogo por 1-0. E daqui a pouquinho tem mais, será a vez da Macaca entrar em campo. Tem Ponte Preta e Oeste. Nas reportagens deste jogo terá a transmissão de Carlos Batista, as reportagens do Tigrão e do Flegger. Antônio Lupiano vai trazer todas as informações para você aqui na Bandeirantes. Está jogando o time do Guarani com Valber. Ele ajeita, domina perto da risca do meio campo. Tentou bater o comando para Crispim. Corta lá atrás da defesa. Volta para Valber. Demorou para tocar da bola. Quase o Matheus Matias recuperou. Não recuperou e quem vem para o ataque é o Guarani. Murilo Rangel faz boa finta, girou por dentro para Crispim. Dominou, limpou, fintou, soltou na ponta para Todinho. Todinho ajeita, o domínio ficou reclamando um toque. O jogador do Guarani, Rangel domina dentro da grande área. Ele bate cruzado, carimbo marcador. Voltou para Cristóvão, não cruza, recua. Bico na grande área, Crispim levantou para a boca do gol. Tira no segundo pau, Paulo Henrique. A bola não chega em Giovani, vai embora pela linha lateral. É lateral no campo ofensivo. É para o time do Guarani fazer a cobrança. Luitex Máquinas e Ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, uma loja moderníssima, reformada, além de um escritório comercial em São Paulo. Aqui vem Guarani com Giovani, invadiu a área, tira a defesa, rebote Bruno Sábio, bate cruzado, tira de qualquer maneira Cal, solta a bola para o meio, tira Marcelo de cabeça, rebate, voltou para Bruno Rangel, foi para a disputa, afasta o zagueiro, caiu Rangel, o árbitro marcou a falta. Cometida do Rangel para cima de Luan, o jogo está parado, tem falta, o time paranista para cobrar. Compre também no site luitex.com.br.
E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 6 minutos cravados, segundo tempo. Nesta terça-feira, dia 24 de novembro, você ligadaço, acompanhando até aqui pro Guarani, gol de Bidu, P-I-D-U, Bidu no primeiro tempo. 0 pro time do Paraná Clube, Edu. Olha, 19h15 tem Ponte Oeste, quem narra aqui é o amigo Batista. Hein? Vamos emendar aqui a nossa jornada. Um abraço para o Fabrício, lá de Chicago. Alô, Fabrício, amigo do Ritter Bugrino, o Vinícius do Esmeraldina e o pessoal do Nardo, né? O Bill e o Bebê, lá de Hortolândia. E o amigo Álvaro, da Zona Sul da capital, muito obrigado pela audiência. Lembrando aqui a nota triste hoje, o falecimento do Fernando Vanucci. 69 anos, narrou 6 Copas do Mundo, que Deus o tenha. Agora o jogo está parado, o árbitro marcou a falta a favor do Paraná, uma chegada dura do Bidu, Marquinhos. É o terceiro do Bidu. O Edu vai informar aí a maratona de jogos do Guarani, porque são jogos daqui para frente, viu, Bolis? Terça, sexta, num número de 8 partidas consecutivas. E o Bidu toma o terceiro cartão. E fica a preocupação porque o jogador do Paraná, né, CH, acabou ali no momento em que ele caiu prendendo a perna do Bidu. Desnecessário. O jogador do Paraná está no meio campo praticamente e de costas para o gol do Guarani. Não precisava de nada disso. Eu tenho certeza absoluta, se ele teve uma ordem do treinador para forçar o cartão, não é nessa maneira. Que corre até o risco, se você erra a medida do carrinho, de ser expulso. Uma bobagem do Bidu, bobagem. Tá jogando bem, mas é desnecessário o que ele fez. Aliás, quem levou a pior, de fato, foi o jogador do Paraná, o Vanson. A parte de trás ali do joelho, ele está saindo agora, ou a parte de trás da perna, na região do joelho, não existe parte de trás do joelho, acabou levando a pior. Vem para o time do Paraná Clube, ataca pela direita com Paulo Henrique, levou para o fundo, preparou o cruzamento, pé direito no segundo pau, Gabriel Mesquita. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Tanto o Bidu quanto o Vanson estão de volta em campo, os dois times completos. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça muito mais. Quase 9 minutos, segundo tempo, o Guarani vence 1-0, Bugrão na frente. Técnico Felipe Conceição vai conquistando mais uma vitória, sexta no comando do Bugrão. Bola para o time do Paraná, Rafael Lima. Ajeita, domina pelo meio, soltou para Vanson. Ele solta a bola com o pé esquerdo, lançamento para Andrei. Fôlego novo, acabou de entrar. Recolheu, dominou, tentou invadir a área pela esquerda. Chega bem na marcação. Na cobertura faz o corte para o time do Guarani, o Todinho. Atrás para Cristóvão para o Valber. Enche o pé direito e tira de qualquer maneira. Desvia de cabeça Bruno Sávio. Tô distante do lance o Crispim. A bola acaba saindo. Tem lateral o time do Paraná Clube para fazer a cobrança lá pela esquerda no seu campo defensivo. Ponto 10 Restaurante. Atendimento todos os dias no almoço. Ligue 3234 4390. Faça o seu pedido e retire no restaurante ou peça no iFood e receba aí na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Rua Boa Aventura do Amaral 788 Campinas. Ou peça no iFood. Lançado Vanson, entrada na grande área para Bressan, puxou para canhota, recolheu, dominou, bateu mal, muito mal. Lamentável a finalização de Renan Bressan, tiro de meta para o Guarani bater. Essa bola foi parar lá no alto da Rua 15. Mas cuidado, lá é um lugar perigoso, hein, Marquinhos? Mas depois dá para dar uma passadinha assim e subir lá e comer no Velo Madaloso. Isso é muito bom. Caído o Bidu, problema no joelho esquerdo do Bidu naquele lance anterior com o Vanson. Preocupação para o departamento médico, para o Guarani, e também para o técnico Felipe Conceição, Marquinhos. O problema é que esses desfalques, né, prejudicarão a equipe do Guarani na partida contra a Chape, que é o próximo jogo do Bugre, né, Boris? O Eric já está, é o Eric, né, 36? Eric Daltro. Não, 36 é o Eliel. Então não é o Eric, é o Eliel. 66 é o Eric Daltro. Porque começou ali com E, né, e Eric, Eliel, mas é o Eliel que vai entrar no lugar do Bidu, autor do gol do time do Guarani. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. Quase 11 minutos, segundo tempo. Para
Brasileiro Série B, 23ª rodada. Dorival de Brito em Curitiba, na Vila Capanema. Paraná Clube 0, Guarani na frente, 1-0. Bugrão na frente, Edu. Olha, hoje na Libertadores tem aquele velho e a boa rivalidade, né? Brasil e Argentina. 19h15 tem Atlético Paranaense e River Plate, Arena Baixada. E lá na Argentina, 21h30, Racing e Flamengo. Oi, Edu, estou no trabalho ouvindo. Tem que colocar o Rickson e tirar o Giovani, assinado Dedé. Bandeirantes Campinas em AM 1170, Bandeirantes Ribeirão Preto 1270, e aqui o jogo está parado. Cartão mais um mostrado para o zagueiro agora do Guarani. Valber, jogador da equipe do Guarani, tomou cartão. Valber estava pendurado. E fica pendurado também no jogo, né, Gleger? Uma preocupação porque os dois zagueiros estão pendurados, além do Crispim. Recebeu o cartão também o Bidu, mas já saiu. E aí, Gleger? Compromete, né? Compromete. Os dois zagueiros aí já pendurados na partida. Você vê que o Micali, ele tirou lá o menino lá, o Johnny Douglas, porque tava com cartão, né? Um volante fazendo muitas faltas, jogando num setor de muita pegada. Não é fácil não, Boris. Agora a gente tem que ter calma, né? Principalmente com os dois zagueiros, para não perder jogador. O jogo está controlado, mas com um a menos vai ficar difícil. Guarani para ataque, domina Giovani aqui pela esquerda, dominou, fica preso, isolado, volta o jogo para o Eliel, mas a bola acabou saindo, tem lateral para fazer a cobrança, o time do Paraná Clube. A informação na Bandeirantes. Só uma informação aqui no press kit do Guarani, os pendurados estão assim, ó: Arthur Rezende, Bidu, Bruno Sávio, Eric Daltro, Gabriel Mesquita, Lucas Abreu, Murilo Rangel, Romércio e Valber. E aí os advertidos tem Alemão, Cristóvão, David, Didi, Eduardo Perso, Eliel, Lucas Abreu e Marcelo. Vou dar uma verificada aqui, porque de repente pode até acontecer um erro de digitação, né, CH? De Lucas, ao invés de ser Lucas Abreu, ser Lucas Crispim. Vou dar uma checada aqui, hein? Beleza, já você traz a informação, pois não, Carlos Henrique, o bate pesado. Eu acho que o Guarani tá dando um baita de um mole. É um jogo pro Guarani já ter feito 2-0. O Paraná tá sem confiança, um time modorrento, macambúzio, um time que não tem nenhuma organização, e o Guarani não está acelerando no momento para matar o jogo. O jogo fica e está, ou pode ficar complicado, porque o Guarani está dando mole. Giovani pode ir para o banco, hein? Pode tirar Giovani. Tá querendo nada com nada. Saída errada no time do Paraná, a bola fica viva para o Todinho, escapa pela direita, pintou o segundo, Bruno Sávio na área, cruzou para Bruno Sávio, cruzou fraquinho, Todinho, recuou para o goleiro Alisson. Guarani perde mais uma grande chance, Marcos Luiz. Realmente está dando mole a equipe do Guarani, era só rolar assim, ó, de chapa para o Bruno Sávio, que estava livre de marcação e poderia ter feito o segundo gol da equipe do Guarani. E eu tô recebendo até um print aqui, viu, Bolis? Sim. Houve o erro de digitação e o cartão do Lucas Crispim é o terceiro. Então fica fora do jogo com a chapa. Então, ó, Lucas Crispim fora, Bidu fora e Valber fora. Muitos desfalques para o jogo do próximo sábado, 9 da noite no Brinco, contra a líder Chapecoense, o Guarani. Sai jogando o Bugrão com Eliel aqui pela esquerda, pé esquerdo na bola, lançou no comando para Bruno Sávio, forte demais. Na proteção do goleiro, a bola sobra de graça com o Alisson. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Diz que entrega o WhatsApp 19999471980. Tentava o time do Paraná por baixo, tira a Valber, tentou sair driblando, perdeu a bola, Paulo Henrique para Bressano, comando para Andrei, tentou dividir no bate e rebate, sopra para o goleiro Gabriel Mesquita. Na falha do Valber, primeiro foi bem, fez o corte, mas daí tentou sair driblando, não pode, né, Marquinhos? Zagueiro não pode, né? Como fala o Batista, zagueiro tem que zagueirar. Não pode sair jogando da forma que tentou ali o Valber, quase complica a situação do Mesquita. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 15 minutos e meio, segundo tempo. Em Curitiba, Dorival de Brito, 23ª rodada. Paraná Clube 0-1 pro Guarani, o Bugrão na frente, Edu. Olha, o Acácio está dizendo que vai ser 2-0 pro Guarani. O Rogério de Hortolândia, grande abraço, Edu, rumo à Série A, jogando muito. Um abraço para o Amendoim da Pirelli, ô louco. Rogério de Hortolândia para o Amendoim da Pirelli. Obrigado, gente.
Bandeirantes Campinas, você pelo Facebook, pelo YouTube com imagens. Ligadaço, para você que ainda não sabe, não acompanhou, Rádio Bandeirantes Campinas. Digite lá, procure no YouTube e também no Facebook. Fala, Marquinhos. Alteração. Vai. Sai Matheus Matias para a entrada do número 19, Bruno Lopes. Bruno Lopes em campo com a 19 no time do Paraná Clube. Faz hoje a sua primeira partida com a camisa paranista. Bola recuada para Rafael Lima. Pressionado Fabrício, trabalha com Luan. Luan para Paulo Henrique. O Guarani aperta na marcação, tenta roubar, mas houve a falta. O árbitro marca falta em cima de Paulo Henrique. Tem falta para fazer a cobrança. O time do Paraná Clube, falta já cobrada. Pergunta. Guarani vence o jogo por 1-0. A pergunta no ar. Marquinhos, e a condição física de Didi? Tá na transição. Não acredito que tenha condições para o jogo contra a Chape. Olha o lançamento de cabeça para trás. O Romércio, Gabriel Mesquita saiu pro gol. A bola foi embora pela linha de fundo e quase o gol contra. Faltou comunicação entre o zagueiro e o goleiro. A bola acabou saindo, escanteio, quase o Guarani. Tá de graça o gol pro Paraná, e Marquinhos. Eu entendi a pergunta do CH. Vou fazer assim, ó. Romércio. Olha o cruzamento para a área do Guarani. A bola explodiu no marcador e foi embora. Já já eu quero a opinião do Gleger. Quem é que falhou nesse lance? Foi o zagueiro ou foi o goleiro? Bola para Renan Bressan. Ele ajeita para a meia esquerda. Cruzamento por baixo. Corta Marcelo. Só para o rebate para Todinho. Todinho, velocidade para Crispim. De novo para Todinho. Fugiu no comando Bruno Sávio. Pode ser uma boa chance para o time do Guarani. Mas o Crispim volta. Volta o jogo para Cristóvão. E aí, meu caro Gleger Zorzinho. Quem é que falhou nesse lance, hein, Gleger? Vai lá, bola. Olha, o Mesquita tirou mal de novo com os pés. De graça para a sobra para Bressan. Perdeu um pouquinho de tempo, tirou, fez o passe com o Andrei, foi para a área, o Bruno Lopes dominou, girou a entrada na grande área, pé direito, o Andrei bateu no cantinho, passa a direita e vai embora! No contrapé do Mesquita, por muito pouco o Paraná não empata o jogo, Marcos Luiz. Mas a bronca agora foi do Murilo Rangel, principalmente em cima do Romércio, que tinha que ter feito ali a marcação. E daqui a pouco o Renanzinho vai entrar na equipe do Guarani e também o Rickson. Vai dar uma segurada o técnico Felipe Conceição, hein? E aí, Gleger Zorzinho? Você sabe que eu tava falando aqui com o Edu Pinheiro e ele tava relembrando. Eu tomei um gol jogando pelo Guarani contra o Paraná Clube, quase idêntico a esse. Mas o erro, sem dúvida nenhuma, faltou a comunicação, né? Faltou, quem fez o gol contra foi o Edu Dracena na época, no gol em que o Guarani está atacando agora em 1999, né, Edu? 99. Foi bem parecido. Erro dos dois, né? Erro de comunicação do Gabriel, que abandonou o gol, e o Romércio, né, que tem que estar atento. Tem que estar ligado. Se tá de olho no atacante, não precisa nem colocar a cabeça na bola, né? Errou os dois no lance, viu, Bola? Vamos com as alterações, serão duas no time do Guarani, mexe o Felipe Conceição. Duas, né? Saem Lucas Crispim 10 e Bruno Sávio 22 para as entradas de Renanzinho com a 35 e o Rickson com a 98. Duas alterações do técnico Felipe Conceição. Com 20 minutos, mexe o Tigrão, Felipe Conceição, diz aí, CH. Precisa fazer alguma coisa porque o Guarani está pedindo, pelo amor de Deus, pro Paraná empatar o jogo. Tá dando mole demais. Acho que duas mexidas são poucos ainda. Tem que tirar mais gente do jogo, né? Principalmente o seu Giovani. E que ele vai fazer com o Rickson? Traz o Rickson do lado do Marcelo e adianta o Murilo Rangel. E aí põe lá na frente para fazer uma fumaça. Ele deve centralizar o Todd e colocar o Mateuzinho na lateral, né? Renanzinho na ponta direita lá. Mas o Guarani perdeu a atitude. O Guarani tem que jogar sério. O Guarani tem que jogar futebol. Tá achando que já ganhou o jogo e o Paraná tá vivo. Tá desorganizado, mas tá vivo no jogo. Então o Guarani precisa ter a atitude de querer ganhar a partida e fazer o segundo gol. Tá dando muito mole. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Guarani vem pro ataque, domina lá pela direita, Renanzinho, fôlego novo, vem para o garoto, entrou agora, empurrou para Marcelo. Opa, foi atropelado, hein? E um atropelamento do Renan Bressan. Eu acho que o Renan Bressan escorregou no gramado, viu, Marquinhos? Mas mesmo escorregando, né, ele atingiu o Marcelo. Um acidente de trabalho. Alguma vez você já teve assim acidente de trabalho, Boris? Algumas vezes.
Falta pro time do Guarani bater. Jogo aberto já na Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 21 segundo tempo, 1-0 Guarani na frente na parada, vem para o Bugrão. É o Eliel quem está por ali, né? Ele e Rangel. É o Murilo Rangel e também tem o Giovani, que estão perto da bola. O Rangel saiu, ele que acertou um tirombaço no primeiro tempo, explodiu na trave. Vem embora o Guarani, o chute pro gol, a bola foi desviada e amortecida. O Alisson tranquilo fez defesa. Você falou de acidente de trabalho, quando eu o conheci, você estava vindo de um acidente de trabalho, né, Bolis? É, jogador de futebol lá em Piracicaba, na Várzea, acabei se machucando. Ligamento cruzado anterior, 6 meses e não teve como. A famosa LCA. Além do menisco também que rompeu. Pois é, o que aconteceu com o Persson, né? O Persson também rompeu. E não volta antes de 6 meses. Não volta. A previsão para o Persson é de 9 meses. Aqui o Guarani acaba recuperando a posse de bola na sequência, perde porque houve a falta. Houve a falta para cima do lateral esquerdo, Jean Vitor. Ó, tem alguém do Telemarte me ligando aqui, esse número toda hora, não vou mostrar aqui, né, porque senão alguém vai ligar, ó. Final 6505, não dá para atender agora, né? E quando atende cai, sabe aquela história do Telemarte? Complicado, rapaz. Cobrança essa hora não, não é cobrança não, é para vender produto. Para vender produto, aí é uma coisa desnecessária. Bola para Fabrício, pé esquerdo na bola, fez o lançamento para Vanson, saiu na cara do gol, pé direito, girou, bateu no canto, é gol! É gol! Gol! Do Paraná! Gigante, és um fruto de Vanson tem a 7 estampada na camisa. Do lançamento longo, a defesa não tirou, a bola sobrou pro camisa 7 do Paraná. Ele tem a 7 estampada na camisa. Girou e bateu forte com o pé direito no cantinho do Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer. Empata o jogo Paraná Clube. Vanson, 22 minutos, segundo tempo, tá registrado. O Guarani chorou para levar o gol e levou. Chorou e levou. Vanson empata. Paraná Clube 1, Guarani também 1. E o detalhe do gol, Marcos Luiz. 2 detalhes. Primeiro que foi uma bola viajada. E o segundo detalhe é que o seu Romércio, pelo amor de Deus, né? Ao perceber que o jogador estava no costado, ele ficou olhando. Tentou subir, não deu, depois buscou a recuperação, pior ainda. E o Wanderson ganhou. Não deu para o Gabriel Mesquita, para mim, falha de Romércio, zagueiro do Guarani. 1-1, empata o jogo Paraná Clube. Você disse agora há pouco, né, CH? O Guarani mole no segundo tempo, deixando o Paraná chegar. O Paraná já havia chegado 2 vezes com perigo e a terceira não perdoa. As mexidas no Paraná fizeram o time melhorar um pouquinho, né? No aspecto individual principalmente. Mas estava na cara que o Guarani ia tomar o gol de empate, né? Tem alguns jogadores que não estão levando o jogo a sério. É muito trique-trique, muito nheco-nheco, é muita filigrana e pouca jogada séria, simples. O Guarani já, logo no início do segundo tempo, poderia ter matado o jogo. E graças ao preciosismo dos seus jogadores, desperdiçou um lance de bobeira, eram 3 contra 1, não é? E depois o Paraná, que está desesperado, está indo para cima e o Guarani está errando muito passe, desconcentrado, sem atitude, enfim. Olha, que se cuide agora, hein? Que se cuide agora, que nesse momento o Paraná é melhor que o Guarani. 1-1, o Paraná empatou e já mexeu. Saiu o autor do gol, né? O Wanderson, 7, para a entrada do Léo Castro com a número 20. E aí, Gleger, na sua opinião, teve alguma falha no lance, além do zagueiro, é claro, do Gabriel Mesquita, você que é o nosso especialista? Não, do Gabriel não. Mas o Romércio tá de brincadeira, né? Fica olhando a bola, deixar o atacante sozinho, numa diagonal, a bola lá no meio de campo, não pode. Deu o gol pro Paraná, né? O Romércio tem que estar um pouco mais ligado. O problema é esse, né, Boris? Às vezes toma o cartão, fica meio que se protegendo em alguns lances e acaba acontecendo isso. Erra o Romércio, o Guarani toma um gol de empate e agora toda aquela estratégia nas mexidas que o Felipe fez vai ter que inverter. Olha aí, ó. Vem substituição aí, porque realmente ele tinha fechado o meio de campo, que o Guarani tinha problemas, e agora vai ter que mudar a estratégia novamente. Tá saindo o Júnior Todinho para a entrada do Rafael Costa com a número 9. Rafa
Costa está no jogo. Portanto, mais uma alteração, aliás, duas, né? Duas alterações, mais uma será processada, fica difícil visualizar. É o Eliel. O Eliel está entrando. No lugar do Bidu. No lugar do Bidu. Eliel vai para a esquerda. Bola para o time do Paraná Clube, ajeita, domina, Paulo Henrique, entrada na grande área, levantou, cruzou por área, sobe mentira, Valber lá atrás, briga pelo rebote, o time do Paraná Clube, agora é Mosquitinho, Cal, fez o passe na direita, boa bola, escapada no time do Paraná, levantou para Renan Bressan, chega bem na cobertura, Marcelo faz o corte, mete a bola para fora, escanteio, Paraná pressiona Marcos Luiz. Pressiona a todo custo, a equipe do Paraná, irritado, Gabriel Mesquita, tá chegando lá do outro lado, o Renan Bressan. E a gente chamou, eu particularmente, fiquei chamando o Eliel de Bidu, Bidu de Eliel uns 10 minutos. E o Bidu não tinha saído ainda. Faz parte, né? Tudo faz bem, parte, né? faz parte. Fazer o quê? Aqui tem escanteio para fazer a cobrança do time do Paraná Clube. Vem para a bola, na bola parado, o time paranista. Em busca do gol da virada, o Guarani há pouco. Cedeu o empate por Paraná, que ataca, vem para o escanteio, cruzamento na área, subiu, corta, bem colocado, ou pega a bola e não dá rebote. O Gabriel Mesquita tenta a reposição rápida com o pé direito, procurando o Renanzinho lá para a ponta. Afasta, corta de qualquer maneira, Jean Vitor. A briga pelo rebote, o Rafael Costa tocou de cabeça na bola, sobrou para Giovani, falta, o juizão não deu. Ou deu? É alto, né? Foi falta em cima do Demorou, Giovani. mas marcou. Marcou. E você viu que nem o comentarista, nem os comentaristas e nem o repórter, ninguém o corrigiu. Sabe por quê? Não. Porque todos sabiam que essa alteração iria acontecer. Iria acontecer, inevitavelmente iria ocorrer. E eu e o Gleger e eu, a gente já previa isso. É a antevisão da substituição. Claro, evidente. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 27,5, segundo tempo. Brasileiro Série B, 23ª rodada do Rival de Brito em Curitiba. Paraná Clube 1, Guarani também 1, Edu. 19:15, Ponte Oeste no Majestoso, quem narra é o amigo Batista, 21:30, 2 destaques. América Mineiro e Juventude, Chapecoense e Cruzeiro. Um abraço para o Flávio de Alterosa e os seus amigos Donato, Lemão, Japonês, Cezinha e o principal Gianluca. Ó, e o Alexandre Lopes, lá de Curitiba, Jardim das Américas, curte muita gente, muito obrigado. E diz o seguinte, aqui em Curitiba, o cachorro quente não tem purê. Obrigado, gente. Essa é boa, hein? Muita gente prefere com purê, outros sem purê. Eu prefiro com purê. É muito bom. Prefiro dos dois jeitos. Olha o cruzamento para área do Paraná. Afasta, tira de qualquer maneira Luan. Briga pelo rebote, de cabeça, escora Renanzinho. Volta ainda para o time do Guarani. Chegada dura para cima do Marcelo. O árbitro já puxou o cartão e mostra para o Luan. Cartão para o Luan que entrou no intervalo, Marquinhos. Aquela falta desnecessária, né? Desnecessária e foi na frente do árbitro. Entrou solando o Marcelo, quebra-linhas. E é o tipo de lance, rapaz, se acerta, fratura a canela do cidadão. Essa solada é aquela solada de várzea, né? Tá louco, tá de brincadeira o tal do isso Luan, não rola. Além de tudo é porco, hein? O senhor marcou o cartão, mostrou o do Rafael Lima? Registramos aqui? Marcamos aqui, tá aqui. Isso, ó. Zagueiro, número 3. Falta para o time do Paraná, aliás, para o time do Guarani. Murilo Rangel levantou no segundo pau, tentava de cabeça o Romércio na hora H. Paulo Henrique cortou. Fez o movimento para testar firme para o gol. Romércio na hora H, o lateral colocou para fora. Tem escanteio para fazer a cobrança o Guarani, mas o árbitro para o jogo. Parou o jogo, né? E a reclamação agora do Murilo Rangel. Jogador da equipe do Guarani. Vai conversar inclusive ali com o assistente. Reidratação dos jogadores. Uma reidratação agora? Essa hora? Que coisa, hein? E só recapitulando aqui então, Bolis. Amarelos do Guarani. Romércio, ok? Isso. Valber, ok? Bidu, ok? Isso. Júnior Todinho, ok. E o Crispim, né? E o Crispim, ok. Não, Todinho não marquei, não. Tomou aqui o Crispim, eu tinha marcado, isso mesmo, Crispim. E do Paraná Clube até para a conferência do nosso Edu Pinheiro. Rafael Lima, Jean Vitor, Johnny Douglas. Sim. Tem mais um? Luan. Eu tenho o Johnny Douglas, quem mais, Marquinhos? E o Luan. Quem, Edu? Vamos lá, Rafael Lima, Jean Vitor, Johnny Douglas e Luan, além do técnico Micali. Então veja só, fora da partida contra a Chape, Romércio que tomou cartão, Valber que tomou cartão, Bidu que tomou cartão e o Lucas Crispim que tomou cartão. 4 desfalques. CH, essa parada pode ser boa, pelo menos essa é a expectativa para o Felipe Conceição para tentar arrumar o seu time. Afinal de contas, o Paraná Clube acabou de empatar o jogo, já vem para cima do Guarani. Olha a cara e o gestual do Conceição. Essa parada foi ótima para o Guarani.
Porque assim dá tempo de corrigir e pelo menos corrigir algumas situações que não estão boas. O Paraná cresceu na partida, não é uma grande pressão. O Guarani não é que joga mal, ele poderia ter acelerado o jogo e facilitado as coisas. Não, preferiu tentar administrar e não fez o segundo gol. Tomou o gol de empate. O jogo ficou perigoso para o Guarani. O Guarani tem escanteio para bater. A partida será reiniciado no estádio Durival de Brito com 31 no tempo corrido. 31 segundo tempo, placar de 1-1. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes Campinas. Bandeirantes Ribeirão Preto. Vem Murilo Rangel para a cobrança. Tem a 91 estampada na cabeça. Vai jogar lá dentro. A expectativa da galera bugrina. Vem Murilo Rangel para a cobrança. Murilo Rangel, pé esquerdo na bola. Autorizado, levantou, cruzou para a boca do gol. Afasta, corta de qualquer maneira, Fabrício. A bola sai em lateral para o time do Guarani. O próprio Murilo Rangel pega a bola aqui na canhota. Cobra, fez o passe no comando. Passe curto para Renanzinho. Recolheu, dominou, fez a finta para Rafael Costa. Dividiu e perdeu. Chega Paulo Henrique, tira. A bola bateu ainda no Paulo Henrique. Não saiu. Fica encurralado pela marcação do Rafael Costa, mas consegue se livrar. A bola bate no Rafa Costa. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Alisson fazer a cobrança. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Guarani mexeu 2 vezes. Boas alterações, Gleger Zorzin. Olha, até enquanto vencia a partida, né? A mexida do Felipe foi para ajustar ali o meio de campo. E aí, logo em seguida, ele toma o gol. E ele tentou, claro, fazer uma mudança. Eu não teria tirado o Todinho. Acho que poderia ter deixado o Todinho ali do lado esquerdo, tiraria o Giovani. Todinho e o Rafa Costa sempre são jogadores perigosos e decisivos. Então eu teria só mudado a saída do jogador. Ele tirou o Todinho, deu mostras de que estava cansado também. Agora a expectativa é de que o Guarani possa evoluir um pouco mais. Precisava botar um pouco mais de pressão, né? Adiantar um pouco as linhas, subir as linhas, claro que tem o desgaste, claro que o jogo já está aí aos 33 do segundo tempo, mas se o Guarani quiser vencer o jogo e tem condição para isso, precisa adiantar as linhas e aumentar um pouquinho a intensidade. Baixou demais, né? Mesmo depois do jogo, do gol de empate, o Guarani está com a intensidade muito baixa e o Paraná, quando vai, é um time perigoso. É bola para o time do Guarani, lançamento do Cristóvão, boa bola para Renanzinho, no fundo bateu cruzado, Rafael Lima dominou e tirou de qualquer maneira, já pressionava Giovani, meteu a bola para fora, lateral no campo ofensivo, é para o Guarani, para o time do Guarani, o Bugrão tem lateral para bater, na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil, portanto vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Renanzinho, a tabela com o Rickson, devolução para ele, levou para o fundo, pé direito, puxou para a canhota, tentava a infiltração do Renanzinho, tira a defesa, Marcelo brigou, foi para a dividida, a bola espirrou e saiu, lateral para o time do Paraná Clube fazer a cobrança. Fluidex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste Matriz, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site com muitas ofertas, acesse Fluidex com X no final.com.br. Fluidex, máquinas e ferramentas, conosco no futebol da Bandeirantes Campinas. 34, segundo tempo, placar de 1-1. Guarani venceu o jogo, cedeu o empate. Bola para o Fabrício, Fabrício é Luan. Luan com o pé direito, tentou o passe do comando, tira Valber. Briga pelo rebote, Renanzinho foi com o pezinho mole na bola, tirou de qualquer maneira Luan. Caltnavi participa do lance. A bola volta para Léo Castro, pé direito para Renan Bressan. Boa bola enfiada para Paulo Henrique, desce pela direita o Paraná. Cruzou, fechado para a boca do gol, tira a defesa. Rebote para Andrei, dominou, limpou atrás, o chute fraquinho do atacante do Paraná, afastou Romércio. Teve a chance o Paraná Clube, por muito pouco não vira o jogo, Marcos Luiz. Era o Léo Castro, né, Bolis, que estava por ali, virou fraquinho e ainda ganha a lateral a equipe do Paraná. Lateral já cobrado, Jean Vitor volta o jogo com o Fabrício, atrás o Guarani. 7 espaços para o time do Paraná que ataca. Fabrício na ponta para Andrei, Andrei recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou. Tem Léo Castro pedindo, ele volta o jogo com o Fabrício. Fabrício recolhe, domina, puxa a bola para a perna esquerda, marcado a distância por Rafael Costa. Consegue um bom passe entre as linhas para Renan Bressan. No comando, um bolão, falta. Pode marcar, juizão, marcou. O cara bateu pro gol, errou o alvo Andrei, mas ele havia já marcado a falta para cima do Cristóvão. O jogo está parado, Marquinhos. Alguma vez você derrubou o seu oponente e chutou para fora, Boris? Não, nenhuma vez. Bom. Nenhuma vez e muito menos de nome Cristóvão. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo. O Paraná segue melhor, CH. Desarrumou, né? O Guarani está desarrumado dentro do campo. O meio-campo não funciona mais.
e o treinador errou. Ele manteve dentro do campo 2 jogadores que não fizeram um jogo legal. Giovani mal no jogo, Murilo Rangel teve aquele lance do chute da bola parada, mas não produziu absolutamente nada. E quem entrou mal. O Guarani passa nesse momento, é um momento dramático do jogo, porque o Guarani parou de atacar, a bola não para no meio campo, todas as divididas o Paraná ganha, e nesse momento o Paraná está mais próximo do segundo gol do que o Guarani. Placar de 1-1, domina Marcelo no meio campo para o time do Guarani, fez o passe para Murilo Rangel, consegue um bom passe para Rickson na direita, para Renanzinho, pé direito na bola, tentava o cruzamento, a bola explodiu no marcador, briga pelo rebote, Marcelo consegue o passe para Renanzinho, dominou, limpou, fintou em diagonal, no comando para Rangel, Rangel abriu para Rickson dentro da grande área, bateu cruzado para Rafael Costa, bateu pro gol, defendeu o goleiro, mas não valia. Rafael Costa já estava impedido de qualquer forma, foi uma defesaça do Alisson, Marquinhos. Ele estava na banheira, né, Bolis? Completo impedimento. Ah, e essa banheira não é a boa. Qual sabe é a boa? É aquela que você tem na sua mansão. Aliás, 2, na chácara, na casa, e estou providenciando a terceira lá em Jundiaí. Convidar, você nunca convida, né? Não, está convidado. É que excesso de jogos, né, Marquinhos? Não tem tempo hábil. Tá bom. O Ponto 10 Restaurante agora tem delivery. Ligue 3234-4390 e receba a melhor pizza de Campinas direto na sua casa. O Ponto 10 está atendendo também as noites de terça a sábado. Ponto 10 Restaurante. Ligue 3234-4390 e peça no delivery. 37 com o tempo corrido, 1-1, Guarani tem a posse de bola no meio campo com Marcelo, Marcelo a Renanzinho pela meia direita, vê a passagem do Cristóvão, time no apoio, ele recolhe, domina já no último terço do campo, pé direito, levantou, direto, o Alisson pegou. Ele tentou cruzar, né, Marquinhos? A verdade é essa, mas a bola deu uma queda repentina e quase entrou. Vamos dar assim um desconto. É o vento. É verdade. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 37,5 segundo tempo. BR Série B, 23ª rodada do Rival de Brito em Curitiba, eu confirmo para você. Guarani 1, Paraná Clube também 1, Edu Pinheiro. Libertadores em 19h15, Atlético Paranaense e River Plate, 19h15, LDU do Equador e Santos, 21h30, Racing da Argentina e Flamengo. Um abraço para o Edivaldo em Aracaju e o Boi Buco, citado pelo Nardo de Sumaré, Nardo. E suas mensagens exóticas, o Boi Buco estava ouvindo e mandou um alô pra você, viu, Bolis? Boi Buco. Valeu, Boi. Aqui Eliel tenta pro Guarani, mas acaba errando o cruzamento com o pé esquerdo. A bola sai, é só tiro de meta pro Paraná Clube fazer a cobrança. Leger Sorcin e o jogo, quase 39 segundo tempo, segue 1-1 em Curitiba. Densidade muito baixa do Guarani, né? Veio outra coisa, outro detalhe, né, Bolis? É que os jogadores que entraram não conseguiram aumentar essa intensidade. E agora o Eliel chegou no fundo ali. Pô, tem que caprichar, né? O Guarani tem mais time que o Paraná nesse momento. O problema é que baixou demais a intensidade e não consegue essas peças que entraram evoluir na parte técnica. Então o Guarani realmente, olha, se conseguir o empate aí não é um mau resultado não, mas tinha tudo para trazer 3 pontos para Campinas. Já tem mais futebol para você aqui na Bandeirantes. Vem aí Carlos Batista, show de transmissão no AM 1170 da Bandeirantes Campinas, no AM 1270 da Bandeirantes Ribeirão, para Ponte Preta e Oeste. Comentários do Kleger, do Tigrão, as reportagens do Antônio Lupi e o Edu Pinheiro seguirá firme e forte no microfonaço da Bandeirantes para trazer todas as informações do mundo da bola. Alteração. Vai! Saiu Renan Bressan com a número 10 para a entrada do Vitinho. Vitinho, 2 patinhos na lagoa. Vitinho, ex-Bragantino, rodado, Botafogo de Ribeirão. Sofreu uma grave contusão e está voltando agora ao time do Paraná. É bom jogador, ele bate firme com a perna esquerda. Tanto é que já está prontinho ali para fazer a cobrança da falta. Mãos na cintura, preparado, concentrado pela meia direita. Vai jogar na entrada da grande área uma fila de jogadores do Guarani. Ninguém pisando nesse momento dentro da grande área do Bugrão. Gabriel Mesquita orientando. Ali, por ali também entre os zagueiros do time do Paraná, o Marcelo. Partiu Vitinho, levantou fechado. Gabriel Mesquita dá um soco na bola, a bola fica viva. Voltou, está caído o jogador do Guarani, Fabrício domina mal. Recupera o Bugrão, mas o árbitro para o jogo. A preocupação em relação ao Gabriel Mesquita e principalmente ao zagueiro Romércio. Os dois estão caídos, a disputa de bola houve, né, ainda no ar, os dois atletas estão ali. O Gabriel Mesquita, a preocupação não é tão grande assim,
Tanto que o Dr. Wanderson vai rapidinho ali para observar o Romércio, zagueiro da equipe do Guarani. Sanduíche de Romércio ali com Rafael Lima e com Mesquita. Marquinhos, vem comigo para ter um bom dia. Uma boa tarde. Ou boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafemorais.com.br, conheça mais. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 41 segundo tempo. Brasileiro Série B, 23ª rodada no Durival de Brito em Curitiba. Eu confirmo para você, Paraná Clube 1, Guarani também 1, Edu. Tô dando uma olhada aqui na classificação. Guarani com esse 1 ponto é 13º com 29. Só olha, o Brasil de Pelotas 26, 27 não, o Guarani fica em 13º mesmo. Se ele empatar, não será ultrapassado. Bom, vamos lá. Nós teremos Ponte Preta Oeste, 19h15 Majestoso, também 19h15 CSA e Operário e também 19h15 Confiança e Cuiabá. Futebol da Bandeirantes pelo YouTube e também pelo Facebook com imagens. Você ligado, você que está voltando para casa com seu carro ligado, após o rádio do seu carro ligado após mais um dia de trabalho. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Placar de 1-1 é a Série B, a Pesona com os times de Campinas em ação nesta terça-feira. Aqui passa errado e Renanzinho recupera o time na casa, o time do Paraná com Luan. Luan por dentro para Léo Castro para Vitinho. Soltou para Andrei, tentava devolução para Léo Castro. Chega, rasga, tira de qualquer maneira. Valber tira mal. Voltou a sobra para o time do Paraná. Falta marcada. O árbitro marca a falta do Rickson pela meia esquerda. É falta para o time do Paraná Clube bater. E leva amarelo o Rickson, hein? Número 98, entrou no segundo tempo. O Rickson, jogador do Guarani, Bolis. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compreensão, cadeiras de rodas e banho e muito mais. Cirúrgica Popular, na Avenida Alberto Medaljon 303, no Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Arthur Rezende vem aí com 80. Já mais uma alteração, a última no time do Guarani, mas quem tem falta é o Paraná. 43, buscando o gol da virada do time paranista. Vem para a cobrança da falta. O meia dúzia é Jean Vitor, vai jogar, tá dentro, saiu, deixou para Vitinho. Vitinho vem para a cobrança da falta, Vitinho fica na sobra. Realmente quem vem para a bola é o Jean Vitor, autorizado pelo árbitro, meia esquerda, parte para a cobrança pé esquerdo, levantou para a boca do gol, afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Ela volta, rebate para Renanzinho, tentou a finta e fez a finta para cima do marcador. Já meteu no comando a escapada do Rangel, tira na cobertura Paulo Henrique, mete a bola para fora. Lateral no campo ofensivo para o time do Guarani fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Alteração. Vai embora quem? Tá saindo o Murilo Rangel com a 91. Para a entrada do Arthur Rezende com 80, a última alteração do Guarani, Bolis. O Arthur Rezende está voltando agora também, né, Marquinhos? Sim, estava com Covid. Está recuperado em campo e já vai para a cobrança da falta. Falta em cima de Rafael Costa. O árbitro marca na bola parada. É a vez do Guarani ter a oportunidade de marcar o segundo cobrando. Lance que deixou o Fabrício irritadíssimo, capitão do Paraná. É na bola parada. Lance a favor do Guarani, Arthur Rezende perto da bola. Massas e tintas, tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quase 45 segundo tempo. Tem falta o Guarani para bater na bola parada. Capricha Arthur Rezende. A nação bugrina quer vibrar com o segundo gol do Bugrão. Vem para a cobrança Arthur Rezende. Autoriza o árbitro a entrada na grande área congestionada. O árbitro vai autorizar, ele sinaliza, não quer ninguém dentro da grande área porque estaria impedido. Arthur Rezende levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Insiste ainda o Guarani com o Valber. Chegou atropelando o Paulo Henrique, o jogo está parado. Tem falta. O time do Paraná Clube para fazer a cobrança no campo defensivo. Você ligado no finalzinho do jogo aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Bola para o time do Paraná com Paulo Henrique. O Guarani aperta a marcação, pressiona a saída de bola do time paranista. Fabrício dentro da grande área, recebe o goleiro Alisson. Trabalha curtinho por dentro para Luan. Apertou o Renanzinho, foi driblado. Arthur Rezende também pressiona, primeiro terço do campo. Marcação alta do time do Guarani. Bola para Jean Vitor. Pé esquerdo na bola, lançou para Vitinho. Dominou, colocou no terreno, perto da risca do meio campo para Andrei. Tentou a finta para bater no Cristóvão. Volta a sobra para o time do Paraná Clube. Perde a bola Vitinho.
Renanzinho. Recupera Renanzinho por dentro para Arthur Rezende no círculo central. Dominou, se livrou até do árbitro. Fez o passe para Eliel aqui para canhota. Volta o jogo com o Romércio. Romércio com o pé direito, a bola curta, mas ela chega no Arthur Rezende. Dominou, limpou, tentou lançamento. Foi seguro Arthur Rezende. O árbitro marca a falta, pede calma para o Felipe Conceição, que a beira do campo reclamou. Mais 6 minutos, é isso, Marquinhos? Mais 6. Vamos até 51 em Curitiba. Placar de 1-1, vem bola o time do Guarani. Passe para Arthur Rezende, tira a defesa. Corta Paulo Henrique, segue o jogo, a bola não saiu. Vem embora, programa de ataque, Paulo Henrique. Enfiou no comando para Bruno Lopes de primeira, ele emendou e a bola subiu. Passa por sobre o gol de Gabriel Mesquita, vai embora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Guarani bater. O pai da matéria falaria o seguinte, a bola subiu, continua subindo. Tiro de meta a favor da equipe do Guarani, 1-1 o jogo. Fala aí, CH, finalzinho de jogo, é hora de partir para cima, trazer um ponto para Campinas. Diz aí, Carlos Henrique. Tem que abraçar a bola na linguagem figurada e acabar esse jogo. Porque o Guarani deu muito mole no segundo tempo, muito mole. O Paraná, se não fosse a grossura e a falta de confiança dos jogadores paranistas, o Guarani teria conseguido perder para esse time fraco. Infelizmente, o segundo tempo foi deplorável do Guarani. Placar de 1-1, estamos no tempo acrescido pelo árbitro Alexandre Jesus do Rio de Janeiro. 47, vamos a 51. Já já um mini jogo aberto, porque na sequência tem mais futebol para você, tem Ponte Preta e Oeste. Aqui tenta vir o time do Paraná, tenta vir o time do Guarani, quarta defesa do Paraná. Briga pelo rebote, Arthur Rezende, brigou e recuperou, Rafael Costa vai brigar, o árbitro já está parando e marcando a falta. Para cima do Paulo Henrique, que está na área técnica do Guarani, fora de campo. Em cima do PH, e a câmera mostrou ali, ó, atrás do gol, aquela lanchonete, ela tá fechada, né, por conta da pandemia, mas tem um lanche de pernil ali bom lá, Marquinhos. É sensacional. Fica a dica, próxima vez, né, esperando passar esse período de pandemia, pra gente se aventurar lá em Curitiba, tá bom? É o famoso mata-verba. E tem o purê, né? O cachorro-quente com purê ou sem purê, igual o ouvinte mandou aí. Aqui tenta vir para o campo de ataque o time do Paraná. Corta bem colocado o Valber e sofre a falta. Cometida por Andrei. O jogo está parado, tem falta bem na risca do meio campo. O time do Guarani para fazer a cobrança. A melhor pizza de Campinas, rodízio no Pontão Restaurante. Mais de 40 sabores, tem salgadas, vegetarianas, doces, com muito recheio. Massa crocantíssima. Boa Aventura do Amaral 788. O telefone é o 3234-4390. Sai jogando o Romércio para o Guarani na quarta zaga. Ele empurra para Arthur Rezende no campo ofensivo. Tem a passagem de Eliel. A bola bateu na costela do Eliel. Na sequência bateu no braço do Eliel. Volta para o time do Paraná Clube com Vitinho. Vitinho atrás para Paulo Henrique. Pé esquerdo na bola. Levanta. Subiu a bandeira. Impedimento impugnado. Ataque do Paraná Clube. Voltava. Saiu da posição A para o Andrei. E o Bandeira marcou, o árbitro confirmou falta que o Guarani já cobrou. Tem a posse de bola, Romércio. Ele pede no gesto para agrupar. Ninguém quer nada com nada, né, Boris? Ele pediu para agrupar, quase, mas ninguém atendeu o Romércio. Quase 49, vamos a 51. Placar de 1-1 no Dorival de Brito. Domina Marcelo para o time do Guarani. Fez a finta para cima do Luan. Girou Rafael Costa, fez a finta. Escapou, limpou, fintou, soltou na área para Rickson. Foi para a dividida. Dividiu com ele, o zagueiro não tirou. Voltou para Rickson na área, cruzou por baixo, pintou o segundo, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Guarani! É do garoto que tem estrela, Renanzinho! Tem a 35 estampada na camisa. Bola na direita para o Rickson. Tinha até a oportunidade de bater pro gol. Ele foi para a dividida. No pé de ferro ganhou. Olhou para a área e cruzou. Na medida, na risca frontal da pequena área para Renanzinho, que fechou e meteu pro fundo do gol. O gol que pode ser da vitória do Bugrão. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Renanzinho, aos 49 minutos do segundo tempo, ele marca o segundo gol pro Guarani. 49, solte o grito, nação bugrina. Tá registrado, o gol é de Renanzinho. Guarani 2, Paraná Clube 1. E o detalhe do gol antes, Alisson não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Marcos Luiz. Contra-ataque, lado direito da equipe do Guarani.
Guarani muito forte, né? Inclusive o Rickson entrou para fortalecer esse setor e ele teve participação direta no gol do Guarani. Tirou o zagueiro do ângulo da defesa e aí percebeu que o Renanzinho estava livre na cara do Alisson. Meteu um toque sutil para o garoto do Guarani, de chapa, deslocando o goleiro. Foi pro fundo da rede, é o segundo do Guarani, fecha o caixão, 2-1, o Bugre tá vencendo o Paraná. E tem que segurar a tentativa do time do Paraná, passe errado do Andrei, a bola vai embora pela linha de fundo. O árbitro vai terminar em Curitiba, apita o árbitro, termina o jogo. Praticamente no último lance, o Guarani marca o gol da vitória. Vitória importante, vitória fundamental. Jogadores vibram, extenuados. O Guarani conquista uma grande vitória fora de casa. Renanzinho, garoto que tem estrela, marca o segundo. Guarani 2, Paraná Clube 1. A bola parou de rolar em Curitiba e a festa é da galera bugrina, meu caro Edu Pinheiro. Sim, é isso aí, meus amigos. Aliás, o primeiro gol do Renanzinho como profissional, primeiro gol do Renanzinho, primeira vitória do Felipe Conceição fora de Campinas, hein? São 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pegou o Guarani na penúltima colocação e o Guarani, pelo menos até agora, 10º colocado com 31 pontos, hein? Já vai falando aqui na jogada do Rickson. Ganhou no pé de ferro do meia dúzia, trabalha a bola, cruza de primeira pro Renanzinho, dá um toque dentro da pequena área, desloca o goleiro e marca aos 49. Bidu fez 1-0 aos 32 do primeiro tempo. O Paraná empatou aos 22 do segundo tempo com o Wanderson e 49, Renanzinho 2-1, venceu a equipe do Guarani. Só que muitos desfalques contra a Chapecoense, líder Chapecoense que joga sábado à noite, 20 horas no Brinco. E o Bugre, olha, você quer ver só? Sem o Romércio, sem o Valber, a dupla de zaga, sem o Bidu e sem o Lucas Crispim, todos amarelados com o terceiro, Marcos Luiz. Rafael Lima, zagueiro do Paraná, experiente jogador da equipe paranista, claro, vai lamentar a derrota, vamos ouvi-lo. Bem, e no último lance do jogo ali, tiveram a felicidade de fazer aquela jogada e achar o atleta no meio da área e acabaram fazendo o gol. É lamentável porque a gente lutou, brigou, quis vencer, teve até chance de vencer também, como eu falei. Só que a gente não pode baixar a cabeça. A gente sabe que realmente está num momento complicado, por esses jogos todos sem vencer. Mas somente com o que a gente vem fazendo, que é trabalhando, que a gente vai poder reverter essa situação. Aí o Rafael Lima. Edu, você pode me corrigir, mas o Paraná não vence há 9 jogos, se eu não estiver errado. O Paraná, vamos ver aqui. Tá aqui o Paraná. Eu acho que são 9 jogos. O Paraná tá complicado aqui, deixa eu ver. Ele chega a 13 com uma vitória só, nesse período. 13 jogos, uma vitória. Então, né, são a situação do Paraná, mas eu acho que são 9 jogos consecutivos. A gente vai verificar aqui daqui a pouquinho, mas a situação do Paraná é muito complicada no campeonato, né? E o Renanzinho, que marcou o segundo gol da equipe do Guarani, o primeiro gol dele como profissional, promessa do Bugre. Tem o companheiro Bidu, que era da base também, Mateuzinho foi pro Vitória, e o Renanzinho fala do jogo. Minha família, minha namorada, fico muito feliz pelo primeiro gol. Agradeço a todos os meus companheiros também pela confiança que vem me dando, falando que o gol ia sair na hora certa e saiu na primeira vitória nossa fora de casa. Aí o Renanzinho, né, comemorando muito, continuar ouvindo o jogador que está emocionado. O Renanzinho falando desse primeiro gol como profissional na equipe do Guarani, garoto da base. Vinha jogando e vinha desperdiçando uns gols. E esse gol é para tirar um peso em cima de mim. E gol muito importante para estar ajudando o meu clube, ajudando o Guarani e todos os companheiros dentro de campo. Legal, Renanzinho, parabéns. O Guarani vence 2-1 fora de casa o Paraná, Edu. São 5 jogos, o Paraná sem vitória, venceu 4-0 o Oeste no dia 26 de outubro, depois uma sequência de 5 jogos que não vence. Vamos lá, vamos analisar então. Guarani vence 2-1, oi CH. Olha, Edu, eu vou dizer uma coisa pra você e pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Esse Felipe Conceição tem uma estrela sensacional. Ei, Marquinhos, hein? Milagres do rádio. Ele tem muita estrela. O Guarani não fez um segundo tempo legal. Aliás, fez um segundo tempo modorrento. Merecia até tomar o gol de virada. Mas o Paraná teve uma chance para fazer isso, não teve competência, aliás, 2.
E o Guarani depois, e não deu tempo de falar, o Arthur Rezende jogou 5 ou 10 minutos, ele fez mais que o Crispim e o Murilo Rangel juntos. Por incrível que pareça, um pouquinho de arrumação no final do jogo, pressão na saída de bola, deram a possibilidade do Guarani dar 2 estocadas e uma delas, o menino Renanzinho fez o gol da vitória. As coisas, quando elas no futebol começam a caminhar de uma maneira positiva, Edu, a coisa vai embora. E realmente, quando o Guarani não joga bem, a bola bate, entra e acontece. Isso é prêmio de quem trabalha, prêmio de um time que tem muita disposição, prêmio de um time que tem um treinador que realmente, além de competência, tem muita estrela. O resultado correto desse jogo seria 1-1. Só que isso não, justiça no futebol não existe, não é? E o Guarani deu uma estocada no final do jogo, ainda bem, graças a Deus, que o Renanzinho fez esse gol, e ele tem 2 importâncias. Primeiro, pela vitória fora de casa, mais 3 pontos. O Guarani melhora demais na tábua de classificação. E eu conversava com o Bolis aqui em off, e dizia o seguinte: esse menino Renanzinho, a hora que ele fizer o primeiro gol, ele vai ter mais confiança. É mais um jogador que eu tenho certeza que a próxima partida, ou a partir da próxima partida, o técnico Conceição terá à disposição. Valeu pelo resultado, mas o jogo não foi muito legal não, Edu. E você, Gleger, 2-1 venceu o Guarani, gol de Renanzinho aos 49. Ô Edu, você sabe que nós aqui comentávamos antes da partida e ninguém aqui disse que seria fácil o jogo. É um jogo complicado, o Paraná vinha de uma derrota, aliás, uma derrota considerável, né? 5-0, ele perdeu para o Juventude, vinha dolorido, mas o Guarani conseguiu, principalmente no primeiro tempo, impor o ritmo, né? Com mais organização, né? Tentando, claro, ainda precisando ter alguns ajustes, vai para o intervalo e volta realmente, assim, aparentemente, parecia que o Guarani voltou, olha, que foi assim a preleção do Felipe, ó, vamos voltar compactados, a gente recompõe aqui um pouquinho, abaixa um pouquinho a linha e vamos segurar 1-0, tá bom demais. E aí tem um erro individual, na minha opinião, do Romércio, que ficou olhando a bola, uma bola estava para trás do meio de campo, lá na intermediária, um lançamento, e aí não pode deixar o atacante sozinho, como deixou o Romércio, ficou olhando a bola e o Paraná empatou o jogo. E nós dizíamos, né? A intensidade do jogo baixou demais, um jogo modorrento, né? Como gosta de dizer o CH, um jogo macambúzio e ruim o jogo, né? Mas futebol é por isso que é apaixonante, né? Aí vem uma jogada individual, uma bela jogada ali do Rickson, né? Que acreditou no lance, conseguiu fazer uma jogada e levantou a cabeça. E ele acha o Renanzinho ali num espaço, inteligentemente também o Renanzinho se desloca para receber esse lance. E olha, Edu, não sei se você se lembra, o Renanzinho naquele jogo do Cruzeiro, ele perdeu 2 gols idênticos. Sim. 2 gols idênticos a esse. E hoje ele consegue fazer um gol e é até emocionante ver toda a alegria, toda a emoção do Renanzinho ali na hora da entrevista, porque a gente se coloca no lugar do atleta, né? Eu sei o quanto é gratificante, o quanto que é emocionante poder fazer um gol no profissional, poder estar se firmando, né? O Renanzinho que teve uma sequência legal, não conseguiu evoluir, perdendo grandes oportunidades, e aí vai para o banco de reserva novamente, entra como opção, vai lá e decide o jogo, né? E dá uma vitória importantíssima para o Guarani, andando mais na tabela, uma vitória que dá uma sequência legal, Edu, e o detalhe mais importante é que o Guarani, cheio de desfalques, vai enfrentar a fortíssima Chapecoense na próxima partida, né? Então, isso daí traz uma tranquilidade maior, traz uma tranquilidade maior para esse grupo que, sem dúvida nenhuma, é muito bem treinado. E assim, o Felipe Conceição realmente tem estrela, né? Parabéns mais uma vez, mesmo com alguns problemas, mesmo com muita dificuldade, o Guarani conseguiu uma grande vitória. E também parabéns ao Renanzinho, que sem dúvida nenhuma esse garoto merece. Deve estar lutando muito, buscando o seu espaço. E a gente fica muito feliz, viu, Edu? E feliz e emocionado com toda a emoção do Renanzinho após a partida na entrevista. Ô, Edu, sim. Me ajuda aqui numa informação, eu acabei de receber. O Rickson, ele tomou o cartão hoje, certo?
Ele foi contratado do América, ele tinha 2 cartões. A informação que eu estou recebendo, inclusive dos amigos de Belo Horizonte, é que acumula, estou até dando uma checada, acumulando o Rickson também, é o terceiro, está fora do próximo jogo, Edu. Mas continua? Pois é, acabei de receber essa informação do pessoal de Belo Horizonte. Tinha que acontecer tudo hoje, né? Quem foi amarelado foi o terceiro, coisa incrível, mas o Felipe Conceição, olha, ele resolve, Marquinhos, deixa com ele que ele resolve. Renanzinho, 19 anos, hein? Depois de 25 jogos, marca o seu primeiro gol e foi aos 49. Paraná 1, Guarani 2, o gol da vitória. Vamos para o nosso mini jogo aberto, porque 19h15 na sequência, o amigo Batista comanda Ponte Oeste, 18h35. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes. Trânsito. Alberto Sarmento tem lentidão entre a Salvador Penteado e a Governador Pedro de Toledo no sentido Vila Teixeira e nos 2 sentidos na chegada ao Balão do Castelo. A Andrade Neves e a João Herbolato também tem tráfego carregado na chegada à Torre. Envie dinheiro de graça com a Western Union de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior em wu.com ou com o app até 27 de novembro. Aplica-se IOF e taxa de conversão. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Edu Pinheiro. Sim, é nome de Café Moraes, aos 49, o primeiro gol do Renanzinho. Domina Marcelo pro time do Guarani. Fez a finta pra cima do Luan. Girou Rafael Costa. Fez a finta. Escapou, limpou, fintou, soltou na área pra Rickson. Foi pra dividida. Dividiu com ele, o zagueiro não tirou. Voltou pra Rickson na área, cruzou por baixo, pintou o segundo. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Gol! Do Guarani! Que tem estrela, Renanzinho! Tem a 35 estampada na camisa! Bola na direita pro Rickson. Tinha até a oportunidade de bater pro gol. Ele foi pra dividida. No pé de ferro ganhou. Olhou pra área e cruzou. Na medida, na risca frontal da pequena área pra Renanzinho, que fechou e meteu pro fundo do gol. O gol que pode ser da vitória do Bugrão. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão! Renanzinho, aos 49 minutos do segundo tempo, ele marca o segundo gol pro Guarani. 49, solte o grito, nação bugrina. Tá registrado, o gol é de Renanzinho. Guarani 2, Paraná Clube 1. E o detalhe do gol antes, Alisson não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Marcos Luiz. Contra-ataque, lado direito da equipe do Guarani muito forte, né? Inclusive o Rickson entrou para fortalecer esse setor. E ele teve participação direta no gol do Guarani. Tirou o zagueiro do ângulo da defesa.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento. Café Morais. O café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais. O café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, venceu o Guarani 2-1, gol da vitória, Renanzinho aos 49, o craque do jogo. A nossa equipe votando aqui, o Boris, o Gleger, o CH, Marcos Luiz, há um chamado? Sim, Edu, só uma correção e uma informação também. Obrigado, Antônio Lupo, que também nos ajudou aqui a pesquisar. Sim. No regulamento do Campeonato Brasileiro, artigo 45, Edu, parágrafo 1, diz o seguinte: o atleta transferido de um clube para outro clube que participe da mesma competição fica obrigado a cumprir no novo clube os cartões amarelos e vermelhos recebidos e pendentes de cumprimento. Então tá valendo. O Rickson tá fora. Rickson, deixa eu marcar aqui mais um que tá fora contra... Então é o Romércio, o Valber, o Bidu. Fora do Guarani, Romércio, Valber, Bidu, Lucas Crispim e Rickson. Gleger, vamos lá, o craque do jogo. Começa com Olha, Edu, o primeiro tempo do Guarani foi muito bom, né? Assim, não teve nenhum destaque individual. E o segundo tempo muito ruim. Eu vou dar o craque do jogo pro Renanzinho. Acho que ele garantiu a vitória do Guarani. Ele entrou bem na partida, puxando ali, tentando, lutando, brigando. Eu pedia um pouco mais de intensidade, eu pedia um pouco para botar pressão na primeira linha, e foi tudo o que ele fez. Então, por isso, e pelo gol, claro, né, que deu essa vitória espetacular pro Guarani. Para mim, o craque do jogo, Renanzinho, conceito bom, Edu. Olha, eu tenho que aqui, já saiu a escalação da Ponte, já o Lupe com a escalação da Ponte, tá bom? Eu vou falar uma ficha técnica em nome de Brasitone, como jogou o Guarani, como vai jogar a Ponte. Oi, CH, o craque do jogo. Olha, eu tenho que fazer uma menção honrosa ao Renanzinho, porque pela emoção, pelo gol que saiu, é um menino que está tentando encontrar o espaço dele. O segundo tempo não dá para votar em ninguém. Eu já fiz essa menção honrosa, mas o meu jogador é o Bidu. O Bidu porque ele fez um gol num momento importantíssimo no primeiro tempo. Fora ele, não teve destaque nenhum. Teve o Renanzinho, evidente. Fica como homenagem, mas para mim o craque do jogo, Bidu. Conceito regular. Olha, tá empatado, hein? Um voto para Bidu, um voto para Renanzinho. Leandro Boris, que narrou aqui, Paraná 1, Guarani 2, o craque do jogo. Olha, Edu, como muito bem colocou o Gleger e também o CH, eu poderia votar, por exemplo, no Marcelo, um cara rompedor de fronteiras, rompedor de linhas, né? Mas o Renanzinho, como forma... de fronteiras... De linhas e de fronteiras, né? Ele rompe fronteiras, invade o campo inimigo. É o Marcelo, característica do jogador. Afinal de contas, ele é o quebra-linhas. Pode ser, quebra-linhas, rompedor de fronteiras. Mas eu vou ficar até com uma forma de incentivo. O primeiro gol dele como profissional, se emocionou, a gente sabe, né? De tudo que passa para o cara chegar no profissional e fazer um gol em uma partida importante, dar a vitória, uma vitória de fundamental importância. E até como incentivo, eu fico com Renanzinho, meu caro Edu Pinheiro. E para você, um grande abraço pela narrativa, hein, Boli? Valeu, Edu. Um grande abraço para você, pro ouvinte da Bandeirantes, para você que esteve conosco
conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Parabéns ao Guarani pela vitória e até a próxima. É isso aí, grande Boles. Vamos lá, Marcos Luiz. Sim, olha, concordo com o que disse o CH sobre o Bidu, concordo sobre o que disseram Boles e também o Gleger sobre Renanzinho, pela emoção, aquela coisa toda, mas para mim o craque do jogo foi Murilo Rangel, nota 6 para ele. Então é o seguinte, Murilo Rangel, 1 voto, Bidu 1 voto, Renanzinho 2 votos. Então Renanzinho é eleito o craque do jogo. E na sequência, em nome de Brasitone, a ficha técnica, como jogou o Guarani e como vai jogar a Ponte contra o Oeste, agora 18h45. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202 4000, brasitone.com.br. Olha, o Guarani começou com Gabriel Mesquita, Cristóvão, Romero, Silvalber e Bidu, Marcelo, Lucas Crispim e Murilo Rangel, Giovani, Bruno Sávio e Júnior Todinho, a equipe do técnico Felipe Conceição. As alterações no segundo tempo, a 19, entraram 2, sai o Lucas